Me diz uma coisa, você acredita que é possível não surtar sendo mãe de adolescente? Eu vou ser muito sincera, viu, Tiara? Eu não acredito. Mas temos uma convidada aqui hoje que nos garante que é possível. E hoje nós estamos aqui com a Juliana Paim, uma psicóloga renomada. Eu vou deixar ela se apresentar porque o currículo é de tamanha extensão que eu acredito que ela vai poder falar melhor sobre isso. Boa noite, amiga. Boa noite, amiga. Como vai você? Eu tô bem. Eu tenho esperança, Ju, que a gente pode não Pode surtar. É possível, né? Eu ainda não cheguei lá, Eu fiz essa pergunta antes da gente começar o programa. Ela falou assim, eu acredito. E eu e a Ju demos um grito aqui. É porque você ainda não chegou lá. Mas e aí, Ju? Se apresenta, conta pra gente. É possível? É possível, sim. E a gente vai conversar hoje para descobrir algumas estratégias que dependem também dos pais, né? Então, você pediu para me apresentar. Eu sou Juliana Paim. Eu me formei na UFMG, em Belo Horizonte. Estou em Brasília há 21 anos e desde a faculdade que eu me envolvi em atendimento de adolescentes e de famílias. Então, eu nunca estive distante disso. A minha trajetória toda foi montada em cima do atendimento das questões da adolescência. Eu já passei por várias etapas, violência doméstica, violência sexual, uso de drogas, transtornos psiquiátricos, enfim, melhorar a comunicação da família como um grupo, como um sistema que precisa de ajuda, porque quando os pais trazem o adolescente para mim, eles chegam muito com aquela ideia de conserto, né, de que eles estão levando o filho para alguém que entende do assunto e que vai fazer aquele filho virar o filho que a pessoa idealizou ter naquela idade. Ou voltar a ser aquela criança dócil, obediente que eles tinham. E quando entra na adolescência, as coisas mudam por causa de todas as transformações que a natureza, né, o corpo, tudo que vai acontecendo para uma pessoa passar do estágio de criança para adolescente, é tanta transformação, tanta coisa, e afeta também a relação entre os adolescentes e os pais, porque mexe na questão da autoridade, do respeito, mexe na questão dos acordos, das negociações, dos conflitos que vão surgindo. Então, é uma fase muito delicada e, em alguns casos, precisam de um apoio profissional. É todo adolescente que vai precisar de um psicólogo? Não, não é. Muita gente passa pela adolescência suavemente. Aquele voo tranquilo, aquele voo bem, assim, límpido, aquele leve, aquele sem grandes conflitos. Tem ali uma mudançazinha de humor, mas não passa daquilo. Os pais dizem não, o adolescente obedece. Agora, quando a coisa sai um pouco do controle, quando os pais estão se sentindo impotentes, quando os pais estão se sentindo fracassados, às vezes tiveram um filho mais velho, com aquele filho mais velho, tudo que eles aplicaram deu certo, e com aquele caçula que está na adolescência nos dias de hoje, os métodos que eles usavam não funcionam mais. Então, é hora de procurar ajuda. E também quando o adolescente está enfrentando algum tipo de transtorno, porque hoje em dia a gente sabe que muitos transtornos psiquiátricos, psicológicos, já aparecem os primeiros sintomas ainda na infância. Sim. E muitos abrem o quadro mais forte na adolescência. Então, é aí que entra o psicólogo do adolescente. Ju, primeiro, né, muito obrigada por estar aqui presente, solucionar dúvidas de mães, que eu acredito que hoje, como mãe de adolescente, é a fase que eu estou enfrentando o maior desafio. Você falou que assim, é possível algum adolescente passar pela vida e não precisar de um apoio psicológico? Eu acredito que o adolescente, sim. As mães, eu sugiro, cuidem-se. E quando começaram os primeiros conflitos com o Guilherme, a minha busca, né, mas a gente já tinha acesso ao autoconhecimento, foi realmente buscar e saber como eu podia melhorar para não gerar mais problema, para não aumentar aquilo. E a minha pergunta é a seguinte, como, né, nós acabamos nos parecendo com os nossos filhos, ficando tão adolescentes quanto eles? É muito isso que você enxerga, que às vezes estão ali, você está fazendo uma mediação entre os pais e o adolescente, e você consegue enxergar claramente ali que parece que está todo mundo da mesma idade? A gente que trabalha com isso enxerga melhor, porque eu sempre dou esse exemplo para os pais quando eu vou fazer sessão de orientação, que eu sempre trabalho muito em parceria com os pais. Eu não aceito eles simplesmente me entregarem um adolescente e dizerem conserte e me devolva perfeito. Então, os pais são sempre convidados a participar, porque as atitudes deles, a forma de se comunicar, a forma de colocar os limites, a forma de exercer a autoridade dos pais faz toda a diferença. Então, quem está olhando de fora é como se fosse alguém
que saísse de um aquário e que conseguisse enxergar o que tem lá dentro do aquário. Porque quando a gente está lá dentro, participando da água, sendo um peixe, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem a emoção envolvida. Sim. A nossa emoção, a nossa história de vida, muitas vezes a nossa história com os nossos pais, as coisas que a gente viveu lá atrás, os modelos de parentalidade que a gente teve, que a gente carrega pela vida inteira, e quando chega a vez de nós exercermos o nosso papel de pais, aquilo não funciona mais. Repetimos. E a emoção toma conta, por isso que às vezes é mais fácil um profissional que está de fora enxergar claramente o que está acontecendo do que os pais que estão ali dentro. Às vezes eu escuto assim, mas não é só conversar, eu mesmo vou conversar com meu filho e vou resolver. Não é assim que funciona, porque o profissional ele não tem a emoção envolvida. Então ele consegue ter uma visão mais clara, mais objetiva da dinâmica daquele grupo familiar ali. Não é simplesmente, meu filho está com problema e eu mesmo vou sentar com ele e conversar. Assim não funciona. Porque quando a mãe tenta fazer isso, e o conflito já está mais exacerbado, ali já perderam o respeito, já tem grito, já tem imposições de poder, né? Vou te tomar seu celular, você vai ficar um mês sem sair com seus amigos. Aí já perdeu totalmente ali o fio da meada de uma comunicação mais saudável, de uma relação mais amorosa. Ju, eu comecei a falar aqui sobre punição. Eu já puni o Guilherme muitas vezes, onde eu tive que voltar atrás. Porque tomada de muita raiva, acabava sempre, né? 1 mês sem telefone. Não vai sair de casa de novo até tirar um 10. E o que acontecia comigo? Acabava tendo que voltar atrás. E mães, não sei se você já passou por isso. Isso aconteceu tantas vezes que chegou um dia que o Guilherme virou para mim e falou assim: você não cumpre nada que você fala. E naquele momento foi muito desafiador ouvir meu filho. E o pior, gente, não é você ouvir algo, é você saber que aquilo é verdade. E aí, como é que nós vamos fazer tomadas de raiva, né, de tanto desafio, de tanta contrariação desse filho adolescente, para mensurar isso, para ser mais assertivo? Primeira coisa é que você precisa se conhecer. É você saber quais são os gatilhos que disparam sua raiva. Que tipo de comportamentos que o seu filho tem que desperta em você essa emoção descontrolada. Só que a emoção, ela nunca chega assim num ímpeto, ela não vem de uma vez, ela vem sendo construída, ela vai subindo, 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 até que você tem o auge ali da sua raiva, da sua ira, e você explode. E quando você explode é que você dá o castigo. O ideal é que você aprenda a ler os sinais com antecedência. Como que o seu corpo diz para você que você está começando a ficar com raiva? É tipo um pisca-alerta. Como é que você sabe que o sinalzinho amarelo acendeu? De que a coisa ali vai dar um problema, de que vai ter gritos, de que vai ser porta batendo, né? Então você tem que aprender a se regular primeiro, antes de conversar com seu filho. E nem sempre dá tempo. Quando a gente sabe que é autoritária, que é o meu caso, né, com muita clareza, você quer terminar aquela conversa e quer terminar dando certa e mostrando que quem manda aqui sou eu. Mas é porque a relação de poder, ela não vai criar ali uma comunicação efetiva. Sim. Você vai continuar agindo com ele como poder, ele vai continuar desafiando o seu poder até o dia que você não tiver poder sobre ele mais. E ele some. O dia que ele tiver o dinheiro dele, que ele tiver o trabalho dele, ele não vai discutir mais. É o afastamento, é o que a gente estava conversando até um pouquinho antes da gente entrar, né? Que essa conexão que a gente vai formando ou vai desformando, sim, né? Ou deformando, né? Ao longo do tempo, é muito importante. Então, por exemplo, se você sabe se posicionar, se você sabe ter um pouco mais de controle dessa situação, controle de você. Não de você, porque você é o adulto, né, da relação. Sim. Exatamente. É você que tem que se organizar primeiro com a sua emoção ali, tomar uma água gelada, buscar o gelo, né, que é uma ótima forma de regulação emocional, você fazer uma respiração diafragmática ali para você retomar o seu controle para conseguir conversar. Ensina pra gente, porque se você ainda... Eu tive uma super dificuldade para entender o que era essa respiração diafragmática, ainda tenho maior dificuldade. Faz pra gente ver, Ju. Na hora do ápice, eu tô ali já pra xingar, que é algo bem ruim, que assim, já fiz várias vezes. Como parar? Falar... Lembrei, a Ju falou para eu respirar. Eu gostava do estalo, sabia? Assim, às vezes porque eu também, assim, mesmo a gente com filhos, né? Criança, né? Também acontece a mesma coisa. Às vezes, assim, a criança tira ali, suga, né? Todo o seu sistema emocional.
E fora, assim, da raiva, por mais que você saiba que subiu ali, ligou o pisca-alerta de qualquer forma, às vezes você não consegue, até pelo próprio sistema, né? Você já vai para o seu automático, o seu familiar de gritar, brigar. Eu sempre faço assim, é uma técnica minha, né? Você me corrija, tá? Porque, enfim, eu falo assim, para, Tiara, Tiara, tipo assim, como se... E eu estalo. Assim, um estalo para mim mesma, para eu me concentrar no meu comportamento. Porque, assim, a gente quer corrigir os filhos e a gente não sabe corrigir a gente. Então, tivemos aqui uma técnica e eu entendo dessa forma, né? Você ancorou algo, Sim. então isso já virou uma âncora, né? Um sinal que te traz para a realidade, para a responsabilidade, e você se coloca numa terceira pessoa. Sim, e eu me chamo. Exatamente, eu não falo o meu ouve. nome, porque o nome da gente é algo extremamente significativo. Em cada abordagem da psicologia, a gente chama isso por um nome diferente, né? Mas é uma técnica de autorregulação, de você reconhecer que a emoção está subindo, reconhecer que você está quase perdendo o controle. Está ali rastreando. Né? E você vai fazer ali algum mecanismo de autorregulação. É muito importante que você consiga fazer isso, mas também tem que ter uma previsibilidade de algumas situações. Por exemplo, se você sabe que sempre em época de provas o seu filho fica mais irritado, que ele fica inseguro, com medo de não ir bem nas notas, e que você vai cobrar a nota dele, quando chega o resultado das provas, você já sabe que vai ser uma conversa difícil. Então, você tem que preparar um ambiente, você tem que conversar com o seu filho durante o período das provas e deixando ele tranquilo, evitar brigar com o seu filho no dia da prova. Os meus pacientes reclamam muito. Poxa, minha mãe sabia que era a prova mais importante do bimestre e ela veio me encher o saco porque eu deixei o tênis jogado não sei aonde. Eu sei que o tênis não deveria estar ali, mas aquele dia não era dia de brigar. Não era o momento, né? Não era dia, porque eu estava muito tensa com a prova, eu estava muito preocupada. Ninguém se cobra mais em relação às notas do que eu mesmo. Porque os adolescentes também têm essa autocobrança. A gente não pode achar que eles não estão nem aí para a escola, que eles não dão valor na mensalidade cara que a gente se sacrifica para pagar. Principalmente porque tem pai que repete isso. Eles repetem, você sabe quanto você custa por mês? Né? Eu já escutei isso muito dos meus pacientes. Eu já falei muito isso, ela não só escutou, não. Vários. Então, mas assim... Né? Foi eu. Então, mas você aprender a se regular e aprender a entender que o seu filho também tem as necessidades dele, também tem as angústias dele. Porque os pais costumam invalidar muita dificuldade que o adolescente passa. Eles dizem assim, que problema que você tem? Só fica por conta de estudar? Que problema que você pode ter? Você não trabalha. Eu, na sua idade... É isso que eu na sua idade, eu já trabalhava, já carregava uma lata d'água na cabeça. Isso é invalidar a angústia do adolescente. Ju, respira aí para que a mãe consiga entender. Porque o que nós mais precisamos... é de autorregulação. É isso. Sabe, então, da prática. Muitas vezes o psicólogo, eu ouço muito isso das minhas pacientes também, né? Que a gente vem com um monte de conceito... Tá, mas como? Né? Hoje em dia eu acredito que a gente tem que... E esse é o objetivo do Mãe Zero Censura, é nós mostrarmos que o problema existe, mas eu tenho pelo menos 2 possibilidades para você não surtar. Tá, então a Tiara trouxe uma que bem no teu entendimento, assim, né? Parou, o que é isso? Muitas vezes a gente quer que a criança pare, você grita, você bate palma, você chamou a atenção. Então ela chamou a atenção para ela mesma e depois ainda chamou o nome, Tiara. Porque Para, Tiara! Para, Tiara! A Ju trouxe a questão da respiração diafragmática, que realmente funciona. Muito. E tem um mecanismo que, neste momento, vai conectar com o seu cérebro. Tem toda uma explicação, mas funciona. Conta pra gente e por que ele funciona, para que essa mãe compreenda. Não é conversa, respira. Olha só, conta, Ju. Mas a respiração diafragmática, ela exige um certo tempo de treino, de 2, 3 minutos, que não vai dar tempo de você fazer isso na hora que você estiver com seu filho na sua frente. Certo. Então, é uma técnica para você fazer no dia a dia, para você treinar, para você aprender como se regular numa situação de estresse. Eu vou explicar brevemente e depois eu vou falar uma outra técnica que ajuda mais. Legal. Tá? Então, a respiração diafragmática, a pessoa senta com a coluna reta, coloca a mão aqui em cima, inspira o ar pelo nariz, enchendo um balão aqui dentro, ó. Ela vai fazer isso em 3 tempos. Eu já segurando. Eu já segurando. Você vai inspirar durante 3 tempos, você vai segurar 3 tempos sem respirar e vai soltar o ar suavemente pela boca, sem fazer bico, esvaziando o balão que você encheu aqui. Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, segura 3 tempos, solta o ar pela boca, sem fazer bico, esvaziando.
até faltar um pouquinho do ar. Então, você vai treinar isso por 2,5 minutos, todos os dias. Na hora de você deitar para dormir, você senta na cama e faz. Voltou do almoço, vai começar a trabalhar, senta na sua cadeira do escritório e faz. Incorpore isso na sua prática. Mas o principal é você começar a treinar a sua respiração para você retomar o controle da emoção naquela hora ali, porque a emoção está fervendo. Mas o jeito de falar com os filhos que funciona melhor é usar uma linguagem direcionada e mais afetiva. Não a linguagem da autoridade, do poder. Você mora debaixo do meu teto, eu que pago as suas contas, você fica por conta de estudar, você, enquanto estiver debaixo do meu teto, tem que cumprir, né, as minhas regras. E assim, eu sempre falo para os pais assim, sabe, Carolina? Olha, eu e o meu ex-marido, a gente ficou 13 anos sonhando com um filho. 13 anos de espera. Quando a gente começou a tentar, foram 2 anos para eu engravidar. Esse filho foi desejado, ele foi amado. Aí agora que ele está adolescente, que ele me desafia, que ele me confronta, que ele argumenta, eu vou dizer para ele que o teto é meu? Como que o teto é meu? Se eu desejei a vinda dele, se ele faz parte da minha família, se ele também tem um lugar dele ali, se o lugar dele não for debaixo do meu teto, onde que é? Eu vi um conteúdo seu sobre isso, inclusive me chamou a atenção, e eu não quero aliviar, mãe, você que já falou, até porque a gente sempre traz aqui, né? Nós fazemos o melhor que a gente pode, nós repetimos exatamente o que ouvimos. Então, as meninas não souberam nem falar essas frases. A Tiara aqui do lado falou assim, tem cada frase horrorosa, né? Eu falei, amiga, já falei todas. E são, enquanto você estiver debaixo do meu teto, comendo do meu feijão e da minha comida, quem manda aqui sou eu. Uhum. Você não está na sua casa, não. Você está pensando o quê? Quando você tiver a sua casa, você tiver coloca a as sua suas regras. casa, mas aqui... E olha que duro. E não é calminho assim, aqui quem manda é você. É desse jeito aqui que eu tô falando. E aqui, quem manda sou eu. Gente, eu me lembro que eu tinha tanta raiva. Quantas vezes a minha mãe falou que eu não estava na minha casa? Então, e aí você... olha, que isso que eu ia falar. Será que a gente esquece, de alguma forma, ou a gente despluga? Não é que esquece, né? A gente repete, né? Mas assim, de alguma forma, a gente também não lembra muito de como fomos adolescentes. A gente sempre estava até conversando, poxa, eu acho que eu fui uma adolescente super tranquila. Minha mãe falava que eu era. Por quê? Porque esse negócio de dar trabalho, que a gente estava conversando, tipo, dar trabalho é tão relativo, porque como a minha mãe nunca falou isso para mim, eu não acho que eu dei trabalho desse tanto, mas provavelmente ela teve algumas dificuldades, adversidades. Eu entendi, no caso da minha mãe, não era para mim que ela estava falando aquilo. Porque, claro, ao longo do tempo eu tive que me cuidar muito, me tratar muito, fui profundamente ao autoconhecimento, me pós-graduei em prevenção e intervenção ao suicídio, amo trabalhar com pessoas, mas foi um caminho árduo para eu compreender. E o que eu entendi da casa da infância da minha mãe? A minha mãe tinha 11 irmãos. Ela dividia um vestido para ir dar benção para o padrinho. Uma vinha, aquele único vestido, se vestia e ia lá. Então, tudo que parecia tirar da casa dela... Poxa, ela tinha tapete branco, gente. E aí, eu entrava com o pé sujo, ainda chamava um monte de gente da rua. Então, você imagina o quanto ela sonhou na infância dela em ter o que você teria, uma casa, né? A casa dela, que eu já tinha. E aí eu vou e não valorizo, porque para os nossos... E para mim, até tem hoje... essa frase também, você não valoriza tudo que eu o meu faço. dinheiro. E o que é interessante nisso? Primeiro, eu me sinto muito confortável em ser verdadeira. Eu falo que a verdade cabe em qualquer lugar, porque uma vez que você coloca luz nessa sombra, vai haver a possibilidade de você mudar. E tem hora que a gente não enxerga. E foi um dia, quando o Guilherme, ele repetiu assim, já sei, você paga o que eu como, a luz, a internet, tudo. E o que mais? Cara... E sabe o que acontece quando isso aí é feito com uma menina? Uau! Quando a menina cresce escutando isso, ela se manda com o primeiro Zé Droguinha que aparecer, sabe? Por quê? Porque ela quer ter a casa dela, ela quer ter o espaço dela para finalmente ela se sentir pertencente a algum. E às vezes alguém busca, infelizmente, e acaba entrando em relacionamento pior, abusivo, né? Exatamente, porque ou os meninos, amor, os né? meninos também se envolvem com droga, com comportamentos de risco, porque eles querem ter algo deles. Se você escuta todo dia que nada que tá ali é seu, você vai querer ter o seu. Que é meu? Aí você se sente
pertencente a um grupo de amigos, um grupo de amizades ali que vai te levar a fazer coisas erradas, que vai te levar a ter comportamentos de risco, que vai te trazer para o mundo do álcool, das drogas muito cedo, porque ali você pertence, ali você é importante, ali você é especial para alguém, ali ninguém te julga o tempo todo. E ali você conta o que os seus pais fazem, porque nós nos unimos por semelhança, tá? Nós não nos unimos por diferenças. Olha aqui, o quanto a gente se dá bem, se gosta, nós temos conhecimentos semelhantes, propósitos semelhantes. Se nós fôssemos extremamente diferentes, nós não estaríamos juntos e nem daríamos certo, graças a Deus, como nós nos damos. Então, o nosso filho, esse filho carente, esse filho... Com autoestima baixa. Com baixa autoestima. Quando você vai olhar o grupo, ele é um grupo que... homogêneo. Acolhe. Total. Por quê? Emoções são contagiosas. E quando eu começo a te contar a minha dor, a minha depressão, e tem outro para ouvir, para falar, nossa, a minha é muito... Então, eu encontrei o quê? Alguém que me entende. Identidade. Dizem, Ju, que o adolescente muitas vezes não quer conversar, não tem diálogo. E será que os pais não deixam esse adolescente conversar com eles? Não tem essa conexão? O que você acha? Assim, o que acontece nessa relação de pais e filhos que muitas vezes os adolescentes não conversam com os pais? Tem várias explicações para isso. Primeiro, que os pais costumam escolher momentos inapropriados. O adolescente acordou às 6 da manhã, tem que se arrumar para ir para a escola. O trajeto até a escola, os pais querem bombardear o menino de pergunta. Ou quando está voltando da escola, o menino teve prova, está cansado, ou está passando por algum problema de relacionamento ali, ele não quer conversar naquela hora. E os pais, como é que foi, não sei o quê, e fazem aquela metralhadora de perguntas, ou seja, escolher um momento inadequado. E outra coisa, os adolescentes reclamam também que quando eles tentam conversar com os pais perguntam assim, filho, você está um pouco calado, está um pouco triste, o que está acontecendo? Aí o filho começa a dar explicação, os pais mal escutam a explicação e já começam críticas, julgamentos, não deixam o adolescente completar o que ele ia dizer. Eles começam a dizer, porque você está fazendo errado, porque não pode ser desse jeito, porque não é isso que eu estou te ensinando, porque você está agindo de uma forma muito errada. Ou seja, os adolescentes, quando eles abrem alguma coisa para os pais, ou quando eles falam do que estão sentindo, alguns pais viram e falam, mas por que você está fazendo isso comigo? A filha vira e fala, mãe, porque eu estou muito triste, eu acho que eu estou me sentindo deprimida, eu fico pensando pensamentos de morte o tempo todo. Aí a mãe, em vez de acolher a dor da menina, de tentar entender o que está acontecendo, ela vira e fala, por que você está fazendo isso comigo? É como se fosse uma questão pessoal com a mãe. E ela está invalidando ali aquela dor que a adolescente está levando para ela. Ou seja, ela não se sente acolhida. Então, para que ela vai falar? Sim. E é uma queixa constante deles, de que eles tentam conversar com os pais, mas os pais respondem com julgamento, com crítica, com mais cobrança. Mãe, eu estou com dificuldade na matéria de matemática, por exemplo. Em vez dos pais tentarem entender o que está acontecendo, eles falam, mas também você só fica no videogame, mas também olha quanto tempo você fica no celular, então eu vou tirar o seu celular. Em vez de ouvir, de deixar o adolescente falar, gastar aquele assunto e buscar uma solução juntos. Então, assim, uma coisa que ajuda muito a melhorar essa comunicação é os pais aprenderem a falar na primeira pessoa. Em vez de você não faz o que eu mando, você não me obedece, você não estuda, você não dá valor no que eu faço por você. Os pais falarem deles, olha, eu sou sua mãe, você é minha filha, eu amo muito você. E eu estou extremamente chateada pelo jeito como você falou comigo. Ou então, eu sou sua mãe, você é meu filho, eu amo muito você e eu fiquei muito preocupada com as notas que você trouxe da escola. Como que a gente pode resolver isso? Você precisa da minha ajuda? Vamos procurar um professor particular? Vamos ir lá na escola conversar para ver se tem algo que a escola possa fazer para te ajudar? Ou seja, o pai se colocar como parte do problema. Mas primeiro ele tem que tentar entender o problema e não já ir colocando soluções ali em cima sem entender o contexto do adolescente. A segunda coisa, né, é reconhecer quem é quem naquela relação ali. Porque os pais, quando vão conversar com os filhos, eles não podem achar que eles estão falando com um colega de trabalho, que eles estão falando com outro adulto, porque o adolescente, ele só vai desenvolver completamente essa capacidade de previsão de consequências, essa capacidade de analisar as pistas ambientais e modificar o comportamento, que é o que a gente chama de função executiva, por volta dos 24, 25 anos. Ou seja, com 13, 14, ele não tem como analisar que aquele tempo que ele ficou no celular a mais vai prejudicar na hora do estudo para a prova. O gerenciamento do tempo do adolescente é prejudicado. A previsão das consequências do que ele fala, do que ele faz, é porque eles são super impulsivos.
né? A impulsividade é uma coisa típica da adolescência. Isso. Não adianta você querer que um adolescente pense igual você, que é adulto. Isso é ridículo. É igual você querer que uma criança... Né? É igual você querer que uma criança de 6 meses saia correndo na sua frente. Ela não tem maturidade neurológica nem física para fazer aquilo que você está querendo que ela faça ainda. E você exigir que um adolescente tenha total responsabilidade, que ele seja capaz de analisar o cenário, de prever o que vai acontecer, de controlar os impulsos dele, isso é uma ilusão, porque não existe. Mas existe aí uma linha que a gente possa se balizar por ela? Que comportamentos ele já se sente responsável? Até que momento a gente pode cobrar e exigir isso? Porque talvez quando essa mãe ouça isso, eu mesmo fiquei pensando, mas peraí, então ele está ileso? Não está ileso. Então, por como isso que funciona? eu falei que a forma de você falar tem que partir de você. Você colocar o seu sentimento ali. Você vai dizer, ó, eu sou sua mãe, eu fiquei triste com tal atitude sua. Você vai dizer para ele exatamente qual atitude que você não está concordando, que você ficou chateada, que você ficou irritada. E você vai sentar com ele para construir soluções, em vez de só tirar o celular. No caso do gerenciamento de tempo, por exemplo. Por exemplo. Mas assim, filho, ó, tô percebendo que você está ficando tempo demais no celular e que isso parece que está prejudicando as suas notas. O que você acha? Mãe, eu acho que eu tô ficando muito tempo mesmo, tô muito viciado no TikTok. Eu sei, mas eu não consigo me controlar. Eles falam para mim, Ju, eu tento me controlar, mas quando eu vi, já passei horas. Então, quando os pais só tomam o celular, você não provoca reflexões no adolescente. Se você só dá o castigo, você vai provocar o que nele? Raiva e esperteza para esconder. Sim. Porque outro dia eu estava atendendo um adolescente que a mãe colocou um Family Link no celular dele para controlar o tempo de jogo. Aí ele chegou na sessão contando a maior vantagem, que ele tinha testado 100 mil combinações para ele descobrir a senha do Family Link. E que ele estava, assim, super feliz porque ele tinha jogado 5 horas sem a mãe dele saber. Ou seja, só proibir não vai resolver o problema. Você tem que sentar com ele, apresentar a dificuldade e, junto com ele, construir soluções. Não é só você impor. Conjunta. É a construção conjunta em vez do castigo. Porque o castigo, ele só vai deixar a pessoa mais esperta para esconder. Vou esconder de você. Vou esconder de você. Porque, na verdade, todos os meus amigos sabem que eu passei a noite inteira jogando e você não viu. Sim, a vingança, né? E quando ele fizer positivo, você tem que sinalizar o positivo. Porque se a gente tem um comportamento que a gente gostaria de extinguir ele ou de diminuir a frequência, a gente deixa de reforçar. Quando você deixa de reforçar ali aquele comportamento errado que ele teve o tempo todo, o quarto dele tá, como minha avó dizia quando eu era adolescente, né? Seu quarto está um comunismo. Eu nem sabia o que era comunismo. Mas a minha avó falava que meu quarto era um comunismo. Uma bagunça, uma anarquia. Ela usava muito essa palavra anarquia. Se você só chegar e acusar e dizer que tá bagunçado, aí o adolescente vai virar e falar assim, mãe, mas eu arrumei a minha estante de livros. Não interessa que você arrumou, o quarto todo está bagunçado. Eu quero ver ele, igual você falou, no padrão que eu considero certo para mim. Eu quero ver uma casa com tapetes brancos, com bibelôs em cima da mesa, sem um grão de poeira, não pode ter nada jogado. A mãe tem aquele ideal ali da casa perfeita e ela quer que o adolescente se enquadre. E nessa casa ideal, perfeita, só cabe uma pessoa. Ela. Ela e o espelho dela, né? Ela. E aí a gente entra numa confusão, porque até ouvir isso, né, de uma profissional, e você conseguir ter essa clareza, você continua ali sem esse norte, né? Você acha que fica sem recurso para você conseguir? Eu acho que sim, você vai vendo seu filho se perder e, assim, tem algum problema aí. Onde é que essa mãe entra, Ju? Onde é que ela a maioria das na mães comunicação. Ela entra na comunicação na forma mais afetiva e não impositiva de falar. E ela vai também buscar o reforço daquelas características do adolescente que são positivas. Tem diferença o fato dessa mãe ser uma mãe solo, que cuida desse adolescente com a não presença diária do pai, porque eu não vou dizer a ausência total, né? Porque quando você fala assim, existe um papel da mãe e um papel do pai, quero que você me esclareça isso, né? E muitas vezes o que eu ouço, ou de pacientes, ou em cursos, ou com outras mães adolescentes, é que, mas eu tenho que ser pai e mãe. Então, aquela mãe começa a entender que se ela não for... Então, se ela for amorosa, quantas vezes eu ouvi da minha mãe? Fica tratando assim, pensando que o Guilherme é seu amiguinho. Quando ele tiver 15 anos, ele vai bater em você. Não, esse sim... E o Guilherme tem tanta raiva um outro tipo dessa de frase, educação, né? E, total. E aquilo, para ela, quando me falava, é assim... Se cuida, ainda mais mãe de filho homem.
Quando esse menino entrar na adolescência e ele não entender que você não é amiguinha, e aí acabam que coisas vão acontecendo, e aí você, quando peca com uma coisa, acontece. Bem que ela tinha falado, se eu tivesse Agora, olha que sido interessante tão... essa fala, assim, que até você pode ajudar a gente a refletir juntas, assim. É uma fala total que não é amorosa, né? Assim, e quem disse, ó, você usou assim, que você é a amiguinha, mas é justamente esses amiguinhos que eles buscam na hora que acontece, porque senão a criança, o adolescente vai correr de você, né? Quando acontece alguma coisa, ele não vai te contar. Ele só vai esconder, que é o que ela está falando, né? E, assim, uma sugestão que você, fora a comunicação não violenta que você trouxe, a comunicação respeitosa com a criança, Elogiar assim, o positivo. elogiar o positivo. O que você acha, assim, por exemplo, em períodos que já estão críticos? Porque, às vezes, assim, é mais fácil a gente imaginar esse tipo de posicionamento em um lar que ainda não chegou, talvez, a um caos extremo, como drogas, como, enfim, comportamentos adversos aí. Como que você acha, assim, numa situação, além da procura da ajuda profissional, o que você sugere, assim, de observação? Porque, às vezes, o que eu escuto muito, assim, às vezes, que você já até falou, acho que no seu perfil uma vez, às vezes a gente acha que porque o adolescente está se escondendo, às vezes atrás de um casaco, a gente já associa com algum comportamento disfuncional. Como é que essa mãe pode, nessa observação ou em comportamentos, de fato, trazer alguma coisa assim para quem está em casa aí com um filho já numa situação avançada, que já não tem mais esse diálogo, essa conexão, já pode ter sido quebrada justamente por não ter essa fala. Como é que volto? Como é que eu volto? Voltar não dá, né? Você pode construir melhor a partir de hoje. Mas eu vou começar respondendo a pergunta que a Carolina fez. Ela disse se faz diferença ser mãe solo ou ter a presença do pai dentro de casa. Isso é muito relativo, porque às vezes você tem o pai dentro de casa e ele não é uma figura de autoridade para o filho. Não tem, então, né? Ele está ali só de enfeite. Isso também não resolve. E a gente não tem que ser amigo de filho mesmo. Você tem que ser uma pessoa que tem uma relação de respeito e confiança com o seu filho. Você vai construir autoridade na relação com ele, independente se você tem um marido, 2 maridos, 5 maridos, não interessa. A autoridade, ela é individual. A relação de afeto, ela é individual. Se você constrói o afeto na relação com o seu filho, ele pode ser filho de inseminação artificial, que ele vai ter uma relação boa com você e você vai construir isso com ele ali na convivência, no respeito, na validação. O que é validação? É você dizer para a pessoa: eu entendo que você está muito chateado, porque você gostaria de ficar na festa mais 2 horas com seus amiguinhos, mas eu preciso que a gente vá embora agora. Que tal se a gente marcar um outro dia para eles brincarem lá em casa? Ou seja, você reconheceu a emoção do outro, não fez o que ele queria ali na hora, mas você deu uma alternativa de solução posterior. E agora, respondendo a sua pergunta, como que os pais vão observar se tem algum sinal ali de que alguma coisa está acontecendo? Primeira coisa é você conhecer de verdade o seu filho. É você estar presente na escola, você conversar com a professora, você chamar os amiguinhos, você ficar ali um pouquinho depois da aula observando o que acontece. Você entender qual que é o meio que ele vive, você sentar com ele para ver o videogame que ele está jogando. Filho, me explica como é que é esse jogo, o que você tem que fazer aqui, qual que é a missão? Em vez de você chegar lá e já condenar o jogo. Esse jogo é de tiro, esse jogo vai fazer você virar um serial killer, eu não quero você jogando jogo de que tem sangue, que isso, que aquilo. Não faça isso. Em vez de você fazer isso, você tem que sentar e tentar entender o contexto para que o seu filho não tenha medo de te contar as coisas. E quando você conhece muito bem o seu filho, o contexto que ele vive, os amigos que ele tem, você é capaz de observar quando alguma coisa mudou. Qualquer mudança de comportamento que ele tiver, seja na alimentação, não comia quase nada, agora está comendo demais, está dormindo demais, que também é um sinal que pode estar aparecendo um quadro depressivo ali, incipiente ainda. O adolescente que começar a usar muito casaco, né, no frio, aliás, no calor. Você pode ficar de olho, porque é possível que ele esteja se machucando de algum jeito para regular as próprias emoções. Eu sou muito contra esse negócio de que dizem, né, que esse negócio de automutilação em adolescente é modinha. Ninguém faz isso só para copiar a coleguinha, para chamar a atenção. É sofrimento. Se a pessoa fez isso, é porque ela realmente tem uma necessidade afetiva ali que não está sendo atendida ou ela está passando por algum problema que não contou para ninguém ainda. Então, quando você conhece o seu filho, você sabe dizer quando tem alguma coisa errada. E também, Tiara, não adianta, você nunca teve uma relação de
confiança com seu filho. Você nunca procurou saber quem são os amigos dele. Você nunca olhou um caderno dele. Você nunca foi para uma reunião da escola. Aí, do nada, um belo dia, você vira para o seu filho e fala: filho, senta aqui, você já está com 15 anos, vamos conversar sobre sexo? Reconstruir o que não foi construído. É igual quando eu cheguei aqui, os meninos estavam falando, né? Aqui a gente não constrói muros, a gente constrói pontes. Sim. E essa ponte da comunicação com o filho adolescente, ela não pode ser construída quando ele faz 14, 15 anos. Você constrói isso desde a infância. Você sendo um adulto... Eu tenho esperança, Carol. Não, você está construindo, você está no caminho certo. Mas assim, quando seus filhos vierem te contar as coisas, você tenta entender primeiro. Antes de você já levantar o dedo para falar, não pode fazer isso. Entende, valida. Fala, filho, como é que você se sentiu quando você fez isso? O que você acha disso que você fez? Como é que você acha que o seu colega se sentiu por você ter feito isso? É entrar no mundo do filho e não querer... Mas não entrar como criança. Não, então, e não querer entrar... Eu falo assim, entrar no mundo do filho para você entender, né, a contextualização, a ambientalização, e não necessariamente querer que seu filho entre no seu. Eu acho que, assim, às vezes a gente quer muito trazer esse filho para o nosso mundo, para a nossa realidade, para a nossa experiência, para a nossa vivência, em vez de entrar no mundo deles, ver a experiência dele, observar o que essa criança sente, o que essa criança você tem que lembrar traz, que o seu filho não é a sua fotocópia. E não é minha versão porque melhorada. Porque o seu filho não é um projeto. Assim, eu quero comprar um carro X da cor X com a potência X. Filho não é assim. Filho é aquele que te deram. E quando nos dão o filho na maternidade, ninguém dá o manual de instruções junto, né? Só dá uma certidão de nascimento, aliás, o papel do hospital para você registrar o menino. E você vai ter que aprender a ser mãe sendo mãe. Sim. Ninguém está preparado para ser mãe. Mesmo que você tenha educado 5 irmãos pequenos, na sua vez de ser mãe vai ser tudo diferente. E cada filho é diferente, né? Cada filho é diferente. O que funcionou para um não vai funcionar para o outro. Então, a gente constrói essa ponte na infância. Aí você perguntou, mas e as famílias que já estão, como que assim, a gente pode, quase né? surtando, né? Achando que estão fracassadas, que não tem mais recurso. Então, a gente tem que fazer uma grande diferença entre aquilo que é um comportamento normal e esperado da adolescência, uma estabilidade de humor, né? Eles passam a ter uma certa rejeição pelos pais, pela família. Não quer mais ir para a casa da avó no domingo, que eles adoravam ir. Agora tudo é chato, tudo é paia, que eles usam muito essa palavra. Né? Isso é paia, não vou. Eles só querem estar com os amigos. Então, assim, isso é adolescência normal. Agora, quando passa um pouco... Porque você tem que lembrar o seguinte, né? Que o adolescente, o corpo dele está em ebulição. Dos 11 aos 13 anos, eles estão no auge da puberdade. Então, o corpo está mudando. Ele não está sabendo lidar com aqueles cheiros estranhos que aparecem, com os pelos, com aquele desengonçamento, né? Que os membros crescem tudo desencontrado. Os meninos, então, que ficam feios. O rosto cheio de espinha, né? Eles estão lidando com a acne, com a oleosidade da pele, do cabelo. Então, assim, eles estão, assim, um vulcão de emoções novas acontecendo. Tem também a questão hormonal, a menstruação para as mulheres, assim, porque assim, quando a gente vai estudar o desenvolvimento feminino, a gente fala que tem 3 grandes pontos, né, do desenvolvimento feminino que são maiores pontos de depressão, né? E que pode causar um mal-estar, uma tristeza, uma ansiedade mais avançada, que é a adolescência é um desses pontos, e a maternidade é outro, e a menopausa é outro. E a menopausa Então, assim, você vê que assim, a gente passa por várias etapas. Então, o que você dá, assim, como sugestão? Como é que a gente passa por essas etapas, acreditando que elas são etapas? Ou, assim, se observando mais a criança? A criança, ó? O adolescente. Eu sou mãe de criança, Ju. Algo que a Tiara trouxe aqui, e que faz muito sentido, porque dependendo da idade que você foi mãe, quando esse seu filho está ali na adolescência, sei lá, 17, 18, você está entrando na menopausa. E aí, se a mulher... Aí são 2 vulcões de hormônios convivendo. E às vezes a gente ainda está passando pelo divórcio. Nossa! Aí junta tudo. Você está falando de alguém que se chama assim... Carolina Negreiros de Castro? Porque foi exatamente isso, né, que nós vivemos. O Gui, por volta ali dos 17, há 2 anos atrás, o divórcio. E acredito, eu vivo negando isso, né, mas já estou com 45, que o climatério... Já tá negando. Mas eu acredito, de verdade, no fundo, não acredito que eu ainda, né, esteja. Isso é uma expectativa minha, porque a minha mãe entrou muito cedo, tinha muita questão do calor, mas estou estudando sobre isso. Mas uma coisa que eu percebi com clareza nas minhas decisões, nos meus rompantes.
Como eu fui uma pessoa que eu menstruei aos 11 e depois eu só vim menstruar aos 19 de Nossa! novo. Pra vocês terem noção, gente, eu nunca conheci bem meu corpo. Eu nunca fui aquela que soube o que é cólica, como é que é. Aquela dorzinha da como é que- ovulação. Nada, eu não me conhecia. E De vocês forma na alguma. E na sua casa existia esse papo de sexualidade? Não, tinha nada? não é nem essa questão da sexualidade que eu quero te trazer. É o que agora eu estou compreendendo. Que quantas decisões, inclusive o dia definitivo que assim chega, eu vou me divorciar e na terça seguinte aconteceu. Quando eu fui perceber sequencialmente essas decisões, eu estava no período pré-menstrual. Uhum. Isso eu estou te falando ultimamente. Por isso que eu te falo que quando a mãe se conhece, entende, vai se conhecer, entender o quanto os seus hormônios influenciam, entender o quanto isso pode mudar sua tireoide. Uhum. Toda paciente que chega para mim, já no nível de loucura, de depressão, você já fez seus exames? Conversou com a sua ginecologista, principalmente se tratando de mulher? Porque muitas vezes ela vem para tratar uma questão emocional que é física. Sim, a Então, gente primeiro tem que descartar, né? Traz essa questão do que você vivenciou, porque com certeza, né, vão haver sequências de problemas que concomitantemente nessa adolescência do seu filho você vai estar vivendo. Sim, porque, né? E você tem que aprender a separar as suas questões das questões dele. Porque a adolescência dele não é uma repetição da sua. E a gente tem que deixar isso muito claro, porque senão você fica ali numa bagunça transgeracional que não vai ajudar o seu filho a passar pela adolescência de uma forma mais suave, mais tranquila. Então, eu estava dizendo que você também tem que estudar um pouco sobre a adolescência normal para você ver o que é esperado naquela fase. Quando estiver saindo muito do normal, é hora de você procurar o profissional, porque os transtornos psicológicos aparecem na adolescência. Muitos. Aparecem. Por exemplo, transtorno bipolar. A partir dos 5 anos de idade, a criança já pode manifestar sinais ali, sinais de alerta. É a fase que mais abre o transtorno bipolar dos 15 aos 29 anos, mais ou menos. Então, assim, aquela irritabilidade excessiva, aquele excesso de energia, aquele excesso de impulsividade, fases de muita tristeza. Então, nem tudo é só porque a relação tá ruim, porque a gente também não pode colocar a cruz em cima do pai e da mãe. E nem tudo é adolescência. Porque, por exemplo, a depressão. Ninguém tem culpa da depressão de outra pessoa. A depressão ela é uma doença multifatorial, ela depende de genética, ela depende de ambiente, ela depende de experiências que a pessoa teve na infância, de traumas que ela passou, de qualidade de vida, de sedentarismo, de disfunções hormonais, depende de um monte de coisa. Então, a gente não pode colocar a culpa toda nos pais, mas a parte que cabe a eles precisam tentar melhorar. De repente, até uma terapia de casal melhora a relação com o adolescente. Porque às vezes o conflito é entre o casal e eles estão usando o filho para atacar um ao outro. E às vezes você encontra muito assim no consultório, vou te falar porque eu encontrava a questão da lealdade familiar. Então, assim, por exemplo, essas discussões, essa fase aí perto de divórcios e tudo. Então, assim, às vezes a gente recorre ali no profissional conserta, quando na verdade é a minha vida que eu preciso redirecionar, que eu preciso consertar, e aí acaba colocando essa criança nesse meio dessa relação. Às vezes acabou aquela relação dos pais, mas a parentalidade não acabou, eles continuam sendo pais dessa criança. Você acha que muitas vezes tem essa questão da lealdade? Às vezes um filho acaba se movendo mais contra o outro ente, vamos supor, num divórcio, numa separação? Isso acontece muito, e acontece também assim dos pais meio que boicotarem a relação do outro com o filho, para prejudicar o outro, né? Às vezes tem o casal que é separado assim, aí a menina tá dando problema só na casa da mãe. Aí, em vez do pai participar da solução, entender que aquilo ali é uma coisa da personalidade da menina, ele colocar a culpa na mãe. É porque você não sabe educar, porque na minha casa ela não faz isso. Aconteceu recentemente, a gente pode falar? Hein, Júnior? Vem cá, nosso Lombardi, pelo amor de Deus. Sabe o que eu pensei? Cara, tá bombando na internet aquele caso. Eu posso falar? Eu posso falar isso, será? Da e o... Ai, meu Deus. Bora! Pensa se a Tiara gosta de fofoca. Olha a cara dela claro, e a vamos a fofoca da internet. Não, o coração até disparou. Não, eu nem mas tô porque, sabendo. cara, isso daí pode dar porque a galera adora comentar. Pauta quente. Vamos lá, pauta quente. Fofoca, Tiara, vamos vai. lá. Eu posso fofocar? Pode, Tiara, fofoca. Produção, hora da fofoca. Eu queria saber, assim, tá acontecendo aí uns rumores na internet daquele ator
que fez o BBB, aquele Arthur Aguiar. O ex-marido da Maíra. Ex-marido da Maíra Cardi. Na verdade, eu sei mais do marido dela do que dela, né? Do primo rico. Mas assim, o que acontece? Assim, que um tava na casa do pai e aí aconteceu uma coisa, a menina, a criança, né? Que eu acho que assim, primeiro tem que tirar essa criança, ela só repetiu, reproduziu algo de alguém que a gente nunca vai saber quem. Aconteceu o seguinte: a criança falou uma frase inadequada, né? E o pai não estava presente e o rapaz que filmou acabou colocando na internet. E esse Arthur Aguiar, né? Eles começaram a ter algumas faíscas, né? Você acompanhou essa fofoca? Eu sei que se trata. Então, você acha que muitas vezes, assim, quando tem esse divórcio, um fica jogando para o outro a culpa do comportamento, às vezes, inadequado? Porque, assim, ali se tratava de uma criança. Mas se aquilo ali se tratasse também de um adolescente, pais divorciados, esse mesmo contexto, assim, que a gente está falando aqui, você acha que acontece muito dos pais, jogar quando acontece algo errado, você falou isso num programa, que nada é meu, o que fez errado é do pai, o que fez errado é da mãe, e isso distancia essa criança dos dois. Porque aí a criança ela fica no meio de um tiroteio. Um adolescente, a criança, eu brinco com eles que eles são os filhos da mala, né? O que é o filho da mala? Toda sexta-feira ele tem que encher aquela mala de coisa, de material escolar, de uniforme, de roupa, de pijama, de não sei o quê, vai para casa de um, volta para casa do outro. Aí se deixa um objeto na casa do pai, a mãe reclama porque foi ela que comprou, enfim. Então, às vezes, com determinadas famílias, eu consigo chamar esse pai e essa mãe no consultório e falar, olha, vocês dois são sócios de uma empresa. Essa empresa de vocês tem um produto que é o filho de vocês, a personalidade dele, o futuro dele, as emoções dele, o bem-estar dele, de forma geral. Se vocês dois ficarem trabalhando um contra o outro, a empresa de vocês vai falir. Porque o objetivo final é que os seus filhos cresçam saudáveis da cabeça. Eu até já fiz uma live com uma advogada de família uma vez, que a gente conversou muito sobre isso, né? De que como que os conflitos entre os adultos que se separaram afetam o emocional dos filhos. Demais. Então, eles usam os filhos, por exemplo, para falar mal um do outro para o filho. Aí eu oriento os filhos assim, olha, fala pro seu pai, fala assim, pai, eu amo muito você, mas eu também amo a minha mãe. E eu fico muito incomodado quando você fala mal dela para mim. Será que você podia não fazer isso mais? E falar para a mãe a mesma coisa. E evitar de colocar o filho de moleque de recado, porque isso para os filhos é uma carga emocional gigantesca. Eu já tive casos, assim, até dos pais, da mãe colocar o filho para seguir o pai quando o pai ia encontrar com a amante. Nossa Senhora. E do filho ter visto a relação sexual do pai com a amante. Aí a mãe depois fica querendo saber o que aconteceu, aí o filho não sabe se traiu a confiança do pai. Porque ele não sabe a quem ele serve. Se fala a verdade para a mãe, ele não sabe a qual senhor que ele vai servir. Sim. Sendo que o objetivo do casal deveria ser ter paz para que os filhos cresçam saudáveis e que isso não prejudique o emocional deles. Sim. Então, assim, os adultos muitas vezes não têm essa maturidade de entender que a sociedade deles, como casal, acabou, mas que como pais daquela criança ali ou daquelas crianças, é um vínculo pro resto da vida. E se você fica atacando essa pessoa que tem algo em comum com você, que é a coisa mais importante da sua vida, que é o seu filho, se você não entende isso, você está se afastando, está se distanciando afetivamente do seu filho cada vez mais. E o engraçado, por exemplo, num caso como esse, né? Ali a gente tem uma criança que não tem talvez não tenha, né? A gente não sabe, né? Mas assim, talvez não tenha esse acesso da internet como a gente tem, né? Como o adulto tem. Mas no caso do adolescente, ele já tem esse acesso. Então, assim, muitas vezes também essas redes sociais, onde as pessoas resolvem falar o que elas pensam sem ter um filtro ali, né? Isso também eu acho que acaba potencializando essas crises familiares, esses conflitos familiares, porque hoje o adolescente vai ali na rede do pai, às vezes o pai tá falando da mãe, né? Então, assim, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje as informações, elas são muito, muito velozes, e às vezes, por exemplo, até na criança, nossa, você viu, sua mãe brigou com seu pai, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu venho de pais separados, e eu nunca vi minha mãe falando mal do meu pai. E isso é tão interessante porque eles são muito amigos. Meu pai é de ligar para minha mãe e não ligar para a gente. Assim, de ligar para minha mãe para conversar com a minha mãe e às vezes não ligar para a gente. Então, assim, a gente tem um grupo de família e você vê, assim, uma boa relação. E essa boa relação dá os frutos da gente não precisar escolher um lado.
Eu não preciso escolher um lado. Eu posso amar os dois. Uhum. Eles continuam sendo meus pais. Então, assim, é uma dica, E nem você né? ter que ser advogado de um ou de outro. Exatamente. De defender um ou outro diante dos ataques da outra pessoa, né? Mas não são todos os adultos que têm maturidade para isso, não, infelizmente. Infelizmente. Eu já vim de uma situação bem diferente. O que nesse ponto eu não repeti. Uhum. Porque eu vim de um lar também bem conflituoso, né, de discussões mesmo, de muito autoritarismo, controle, né, uma fala muito agressiva, a agressão física, né, devido a contextos que previamente houveram um nível de abuso de álcool. E resumindo, né, gente, uma família onde, né, eu falo, como mal bebedor não beba, mas toda vez que naquele nível da bebida acontecia uma confusão, e naquela confusão, você veio de um lado, um pai alcoólatra, não, mas a bebida no final de semana muitas vezes terminava numa briga com agressão física. Uhum. E isso é violento. Eu vi essa situação onde o meu pai, né, era agressivo, só que ele era meu pai. Uhum. E aí a minha mãe vinha, e aí falava, colocava ainda a culpa, mas aquele mesmo pai que estava naquela situação, de segunda a sexta ele era muito legal. Uhum. E eu sempre fui... A menina, normalmente, ela se apaixona pelo pai, Uhum. né? Então, ao longo do tempo, que aí aconteceu realmente o divórcio, as coisas evoluíram, inclusive essa agressão, né? Tudo... Ou você percebe no momento certo, essa agressão um dia vai sair que está acontecendo com você, mãe, talvez para os seus filhos. Uhum. Então, nós temos que ficar muito alertas a isso. E também aconteceu dessa agressão, de eu, né, ser vítima dessa agressão. Mas, ainda assim, toda vez que entrava num conflito, a minha mãe trazia essa situação de mas olha aí, olha o seu pai, você Uhum. lembra o que ele fez? Naquele momento, ela estava falando de 50% que sou eu. Uhum. E eu sou muito parecida com ele, inclusive fisicamente. Meu Uhum. irmão já se parece mais com a minha mãe. Então, essa questão de nós, que foi maravilhoso a sua mãe conseguir ter essa maturidade, né, de não falar, porque quando você tem muita raiva do pai do seu filho, ou fala mal do pai do seu filho, primeiro, você está falando mal do seu filho. Porque ele é metade pai, metade mãe. Mãe, e segundo, aquilo que você não gosta no pai dele, quando se repetir nele, você não gosta nele. Uhum. Então, isso é um ciclo tão... Foi lá na casa do seu pai que você né? Que foi esse contexto da fofoca, né? Global, Uhum. né? Tipo assim, não, isso foi na casa do seu pai. Aqui em casa eu nunca vi falando isso. Então, assim, de alguma forma ali eu tiro o meu, né? Sim. Uhum. De também me posicionar e vou na rede social para falar mal desse outro parceiro, assim. Eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a rede social, Porque né? nunca é sobre a criança. É essa responsabilidade que nós queremos trazer aqui. Olha para você primeiro, né? Se seu filho não está te respeitando, se ele está distante de você, o que ele também está recebendo? Tem coragem de perguntar. E eu busco sempre isso, né? Quando eu vejo, poxa, tá muito ruim com o Gui. Gui, o que está acontecendo? Eu pergunto, cara, vai ser muito dolorido que eu vou ouvir. Ele quantas vezes falou, você não quer me ouvir? Quando eu começo a falar, você não Aí deixa. eles respondem Tá assim, vendo? você não quer me ouvir, você quer fazer palestrinha. Que Sim. é a palavra que eles usam, O né? podcast. Lá vem o podcast. Mas, gente, a gente podia falar, porque eu recebo tanta dúvida, Ju, eu queria muito, assim, porque, cara, a minha seguidora direto pergunta, eu queria tanto falar de adolescente, e eu tava numa roda esse fim de semana, e conversando com uma mãe, ela falou assim, nossa, Tiara, é tão difícil falar de sexualidade para os nossos filhos, e eu achei interessante, porque, assim, eu tive uma mãe que eu, com 18 anos, eu fui transar a primeira vez, eu cheguei, mãe, eu vou lá transar com meu namorado. E ela vai, minha filha, seja feliz e tal, usa camisinha e tudo. E assim, essa relação, essa é uma relação que foi sempre construída. A minha irmã, mesma coisa. Então, você vê que assim, não é uma coisa que foi eu, porque não, a minha irmã, a mesma coisa. Inclusive, é o marido dela hoje. Então, assim, a minha irmã com 16 anos, eu lembro que ela foi mais jovem, ela chegou para minha mãe e falou, mãe, eu vou transar, e não sei o quê. E, assim, essa coisa de você poder falar. E aí, essa mãe virou para mim e falou assim, Tiara, eu não consigo, assim, falar sobre isso com a minha filha. E a minha filha falou, não, mãe, vamos sentar hoje que eu quero conversar com você, né? E ela falou que ficou fugindo dessa conversa, porque ela não sabia o que ia falar. E aí eu perguntei para ela, falei, como que é falar sobre sexo para você?
né? Quais são os seus tabus em relação à sua própria sexualidade? Será que, assim, foi permitido, não foi permitido? E, assim, como construir essa relação de que eu possa tirar essas dúvidas? Porque essas dúvidas ficam alinhadas com várias outras coisas, possíveis abusos, eu não perceber os limites, né, do meu próprio corpo, meu corpo para o outro. Então, assim, como que a gente pode trazer, assim, alguma coisa, não sei se existe alguma ferramenta que você usa, que você conversa em consultório, mas, assim, como que você trabalha essa questão, muitas vezes que os pais não querem falar sobre sexualidade, mas eles querem ter filhos orientados? Muitos já me pediram, inclusive, para falar, olha, Ju, conversa sobre esse assunto aí, porque eu não dou conta, eu não tive essa educação em casa, né? Minha mãe nunca conversou comigo nem mesmo sobre menstruação, então eu assumo a minha dificuldade, não dou conta de conversar com a minha filha, eu te terceirizo essa missão, eu falo... Me dá. Pode deixar que eu mato no peito, porque eu falo disso com muita facilidade. Eu sou terapeuta sexual também, trabalho com homens com disfunções, né? É outra área da minha vida que eu trabalho. Mas assim, ó, a questão da sexualidade, a gente não deixa para conversar sobre sexualidade quando o menino já entrou na puberdade. A gente começa isso desde que a criança está pequenininha, que a gente está trocando a fralda. Então criança. Já vai me ensinando aí, Ju. Desde que a criança é pequena, você vai apontar os nomes corretos das partes. Você vai dizer, isso aqui chama pênis, isso aqui chama testículo, isso aqui chama vagina, isso aqui chama ânus. Você vai dizer para a criança desde pequena. Você vai fazer aquela cultura do toque. O que é a cultura do toque? É o método de prevenção de violência sexual, que é você ensinar para a criança quem pode tocar, como pode tocar e o que fazer se alguém tocar de maneira inadequada, que ela se sinta desconfortável. Exatamente. Você vai ensinar para a criança que ela jamais deve guardar segredo da mãe e do pai. E que quem pede mesmo que seja o avô que está pedindo, porque assim, 90% dos abusos acontecem dentro da família, por pessoas próximas. Então, mesmo que seja o seu avô, o seu tio, o seu padrinho, ou seu irmão mais velho que peça para você guarde segredo sobre isso, você vai orientar a criança a jamais guardar segredo sobre isso. Então, você vai respondendo às dúvidas da criança na medida em que elas vão aparecendo. Você não vai chegar para uma criança de 5, 6 anos e vai explicar o que é uma relação sexual. Sim. Você vai, se ela trouxer essa curiosidade, você vai falando, olha, né, o papai e a mamãe juntos fazem um bebê, mas você não precisa dizer como. Essa é a pergunta, Ju, porque ela virou para mim e falou assim, vou te dar um exemplo real, né? Ela virou para mim e falou assim, pois é, e ela me perguntou como é que nascem os bebês. E aí eu fiquei na dúvida. Até uma adolescente. Nossa, mas não, aí... adolescente de 12 anos. Ok. Né, 12 anos. Perguntou assim, como é que é mesmo, né, que nascem os bebês, assim, o que acontece, ela queria saber, assim, a logística. A logística, esse pênis ela queria saber a logística, e essa mãe não se sentia confortável, o que também, às vezes, se eu não tive essa educação, às vezes, sexual, para mim, pode ser mais difícil, né? Eu acredito que muitas vezes os pais pensam que conversar sobre sexo é você ensinar como é que vai ser o sexo oral. Não, é o que troca. Porque, ou então na verdade, a conversa deles é só sobre gravidez e DSTs. Isso, doença, não é algo... Porque e a própria escola reforça isso. A escola também tem aquela aulinha lá na 7ª série de... Gente, vamos aprender hoje os gametas, masculino e feminino. Sim. A gravidez, 3º trimestre, 2º trimestre, não sei o quê. E eles não falam sobre consentimento. Não explicam para os meninos que eles não podem avançar o sinal se uma menina falou não. Em qualquer ponto do processo, a menina já pode estar nua, já pode estar ali, né, prontinha. Se ela falar não, o menino tem que respeitar. E os pais, às vezes, não ensinam isso para os filhos homens. Tem que ensinar sobre respeito por si mesmo, pelos outros, de não fazer nada pressionado por colegas ou pressionado pelo namorado. Se você não transar comigo, a gente vai terminar. Ok, pode terminar. Então, os pais têm que preparar os filhos para esse tipo de coisa também. Isso é sexualidade. Não é só mostrar. Isso é sexualidade. Educação para o corpo, afeto, né? educação para a sexualidade. E, normalmente, quem não tem, quem tem dificuldade, tem tabus, porque você não vai falar de sexo anal. Não é só, até chegar nesse ponto, você vai já tirar aconteceu as muita coisa antes. Carolina, mas assim, vou te falar uma coisa. Os meninos, os adolescentes, eles têm acesso à pornografia cada dia mais cedo. Sim, mas o que eu tô querendo trazer é porque muitas vezes a gente já acha que vai para assuntos que talvez sejam complicados até para essa mãe. Mas antes disso, tem um mínimo viável isso que ela a pessoa trazendo, não assim, quer falar. Consentimento. É falar de consentimento, privacidade. Porque assim, também já acontece os casos. Ela não vai chegar nesse nível... Mas às vezes arbitrário, chega, entendeu? A gente tem que falar sobre segurança. Isso. Onde fazer. Você não pode fazer isso no banheiro da escola, você não pode deixar ninguém filmar. Gente, tudo que eu tô falando aqui, eu já tive caso. Olha aqui.
né? De ter a primeira relação no banheiro da escola, o coleguinha filmar, espalhar na escola inteira. Então, você tem que falar sobre privacidade, você tem que falar sobre orgasmo, prazer, tudo isso. Não é só ensinar a usar a camisinha na banana, na aula de biologia. É a responsabilidade, é assim, você dá prazer para o outro. Tudo isso está envolvido em falar de sexualidade. Você vai falar de acordo com a idade. E como religião, então, nesse ponto? Esses pais religiosos, conta pra gente. Então, a religião é o seguinte, né? É uma treta eterna, né? Porque, assim, os pais, principalmente quando as famílias são cristãs, as famílias têm valores muito fortes de castidade, de se guardar para o casamento, eles acabam deixando de orientar os filhos a respeito da sexualidade. Sim. Como se só precisasse de orientar na véspera do casamento. E não é assim que funciona, porque os hormônios estão fervendo, o adolescente cristão, ele também tem desejo, ele também tem vontade, ele também tem libido, ele também sente vontade de beijar, de se pegar, de ter relação, por mais que ele não saiba exatamente como é que vai ser. Então, assim, às vezes os pais acham que levar uma menina no ginecologista com 13, 14 anos de idade está incentivando ela a iniciar a vida sexual mais cedo. E isso não é verdade. As meninas falam assim pra mim, Ju, pelo amor de Deus, convence minha mãe a me levar ao ginecologista porque eu não aguento mais de cólica. Eu preciso de uma médica que me ajude com a cólica, com a TPM. Com 12 anos, mas as mães acham, não estou dizendo todas, gente, igual você falou, toda generalização é burra. Eu estou dizendo assim que muitas mães têm dificuldade de levar a filha no ginecologista, levar o filho ao urologista, porque elas acham que vão estar incentivando o início da vida sexual. Cuidando. Quanto mais, a gente tem pesquisas que demonstram isso, né? Que aquelas famílias que dão educação sexual mais cedo, o índice de gravidez na adolescência e de contaminação pelas ISTs é muito menor. É só você pegar infecção sexualmente transmissível, que a gente não usa mais o termo DST. Ah, legal, não sabia. A gente usa IST. Então, mesmo que você ache que o seu filho vai se guardar para o casamento, também você não tem como garantir, não tem como ter controle sobre a sexualidade de outra pessoa, mesmo assim você tem que orientar. Você tem que dar os meios. Igual, quando meu filho tinha 14 anos, ele falou, mãe, eu queria que você marcasse um urologista para mim. Eu falei, urologista? Eu falei, tem uma pelinha aqui me incomodando. Aí eu falei com ele, você não prefere ir com o seu pai? Você não vai se sentir mais confortável com o seu pai? Ele falou, não, mãe, eu prefiro que você me leve, porque meu pai é muito brincalhão, ele vai bater papo com o médico, os dois vão ficar morrendo de rir, e eu não vou poder tirar as minhas dúvidas. Aí tá, marquei o médico, levei, ele conversou com o médico examinou, ele saiu de lá tão aliviado, porque ele tirou todas as dúvidas, perguntou tudo. Eu falei, filho, você quer que eu saia da sala? Ele falou, não, fica aqui, pode ficar. Então, essa relação foi construída desde quando? Desde que ele era pequeno. É o conhecimento como um poder, né? Então, né? assim, quando chegou a hora essa hora temida da psicóloga de adolescentes, que conversa com os adolescentes todo dia no consultório sobre sexo, chegou a hora de conversar com o meu filho sobre sexo. Como foi, Ju? Conta, é isso que eu quero saber. Assim, né? Foi uma conversa assim, por dentro eu estava tremendo, por dentro eu estava nervosa, estava emocionada, porque eu esperei muito por aquele momento, por essa oportunidade de ser incluída nesse momento da vida dele, tão importante. Aí eu peguei lá um Rexona, peguei as camisinhas e falei, você vai abrir assim, vai guardar assado, não pode guardar na carteira, você vai abrir desse jeito para não rasgar, não pode abrir no dente, você vai desenrolar assim, assim, assado. Na hora de tirar, você vai fazer isso, isso e isso. A gente ficou umas 2 horas e tanto conversando. E ele tirou todas as dúvidas dele. Eu saí daquela conversa esgotada. Emocionalmente esgotada. Mas, assim, eu senti que eu cumpri a minha missão. Né? Tanto que meu filho está namorando há 3 anos. Mesmo menino. E eu ainda não sou avó, graças a Deus. Né? Então, assim, eu sinto que com meu filho eu fiz um bom trabalho. Mas eu confesso que foi difícil. Porque a minha emoção estava ali naquele momento. Porque como adolescente do consultório, que eu tenho uma caixa de objetos ali que eu uso para explicar para eles o que são os métodos anticoncepcionais, eu tenho tudo naquela caixa. Eu tenho diafragma, eu tenho contracepção de emergência, eu tenho DIU, eu tenho camisinha masculina, feminina, eu tenho anticoncepcional oral, injetável, né? Assim, eu tenho prótese ali para ensinar a colocar a camisinha, para ensinar onde é o clitóris. É diferente. Sim. Agora, para falar com o meu filho foi desafiador, mas foi um momento lindo, assim. Lindo, 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 lindo. E você, assim, você orienta que essa conversa, por exemplo, se a mãe não se sente à vontade, de fato, de terceirizar isso? Ou pelo a menos mãe no ou que é o pai, possível, né? Assim, quem for possível. Por exemplo, tem um paciente meu que ele conversa sobre isso com o avô dele. Ele tem intimidade porque ele não tem pai. Então, o avô assumiu esse papel. Entendo. Né? A mãe falou, Ju, não consigo conversar sobre isso, mas o avô cumpre esse papel muito bem. E tem casais, né, que me pedem. Uhum. E no primeiro atendimento eu falo para eles também, olha, a gente vai conversar sobre tudo, não tem nenhum assunto proibido aqui.
todas as dúvidas que você tiver sobre tudo, sobre bebida, sobre droga, sobre amizade, sobre relacionamento com o professor, sobre namoro, sobre sexo, sobre tudo. Ele, sexo também eu posso perguntar? Sim. Inclusive aquela caixa preta ali, ó, tem ali várias coisas que eu uso para ensinar, né? De um jeito bem didático. Aí um dia eu falei isso para os pais, no Devolutiva, que eu tinha conversado com a filha sobre sexualidade, que eu tinha tirado as dúvidas dela. Aí eles, ufa, graças a Deus, porque a gente estava com medo desse momento chegar e a gente está sem coragem. Aí, no final do atendimento, a mãe falou assim, mas deixa eu ver sua caixa. Mas isso deixa eu ver o que tem na sua Ju, caixa. Você acha que assim, porque eu vou te falar a realidade que eu atendia mães, né? Eu vejo assim que é uma inibição, né, da própria mãe. É um tabu demais a sexualidade. Tanto que eu sempre recomendo como leitura obrigatória de pessoas, assim, O Sexo no Cativeiro. Eu acho aquele livro, assim, um divisor... assim, eu acho incrível, assim, como ela aborda isso e mostra como a gente precisa, às vezes, primeiro também, você cuidar de você, porque assim, não sei como conversar isso, então será que eu posso cuidar de mim ali, entender um pouquinho por que para mim aquilo ali é difícil, assim, se realmente a Mas tem sexualidade várias maneiras de fazer isso. A tabu. minha mãe, por exemplo, coitada, não teve estudo, né? A minha mãe parou de estudar na 7ª série para casar, filha de uma família muito pobre, muitos irmãos. Quando chegou na nossa vez, ela não deu conta de conversar. Eu era mais velha, sabe o que ela fez? Ela foi lá, comprou uma enciclopédia de livros, que tinha os clássicos mundiais, tinha livro de receita. É Barça? Não, uma outra enciclopédia, que tinha os clássicos. Tinha livros de literatura clássica, Capitão Fracasso, Viagens de Gulliver, não sei o quê, livros de receita e 2 livrinhos de educação sexual e pôs lá na estante. Ela pôs na estante. Como eu sempre devorei livros, assim, eu fiquei muito curiosa, eu olhei todos os livros e aquele cor-de-rosa me chamou a atenção. Aí eu peguei o livro, li tudo, já entendi tudo. E na hora que foi fazer, não tinha entendido tão bem, Não, né? tinha entendido. Quando eu fui ter minha primeira vez, eu fui com 18 anos, com um namorado que eu tinha conhecido há uns 4 meses, mais ou menos. Eu percebi, acho que agora é esse aqui que vai rolar. Porque, né, você tem os namoricos na adolescência, mas assim, nenhum merece, né, participar daquele momento tão especial seu. Aí, quando eu conheci uma pessoa que eu vi que era uma coisa séria, que estava muito apaixonada, o que eu fiz? Eu fui ao médico, comecei a tomar pílula. Sozinha? Sozinha. Já tinha 18 anos, né? Eu já morava em outra cidade para estudar. E aí eu fui ao médico, fiz tudo sozinha. Falei, agora sim eu posso ter minha primeira relação. E além da pílula, mais a camisinha, né? É um nível de conscientização, porque eu já tinha outro nível. Mas quando a minha mãe soube, ela me mandou uma carta de umas 20 páginas, decepcionadíssima. Por que eu tinha tido coragem de fazer aquilo, né? Porque ela não esperava. Eu tenho essa carta até hoje. Sério, Tem. Ju? Outro dia eu até mostrei pra ela, falei, minha filha, era o que a gente conseguia conta, fazer. Eu fiz o melhor que eu pude, né? Porque eu tinha muito medo. Muito, né? Minha mãe tinha muito medo da gente não ter futuro. Porque ela vivia na roça, ela não estudou, ela não pôde ter uma profissão, ela foi dona de casa a vida inteira. Então, ela tinha tanto pavor que as 3 filhas dela repetissem a história dela, que ela, né, ficou, assim, extremamente preocupada, porque na cabeça dela, se transou, vai engravidar. Vai ficar em casa, vai ficar em casa com a barriga na beira do fogão e não vai ter um futuro. A minha mãe foi tão legal nesse sentido. E isso também, né, é a hora da gente olhar e reconhecer que, assim como você repete o padrão de autoritarismo, talvez de invalidação, né, você também vai repetir o que teve de positivo, né? Quando eu transei, ela deixou namorar, minha mãe já falava com mais tranquilidade sobre essas coisas, mas eu não gostava muito, eu sempre fui aquela... Você não se sentia à vontade? Não, meu Você pai... mesmo estava constrangida, eu né? mesmo, teve uma vez que a minha mãe falou assim, nossa, se eu na sua idade, ela quase falou assim, você é gostosa, eu falei, meu Deus, o que minha mãe tá falando? Né? Aí eu, que estranho, mas por quê? Eu nunca aparecia nem de calcinha, nem de sutiã. Meu pai sempre um gaúcho, extremamente sistemático, o que eu achei muito bom também, muito positivo. Não tinha essa questão de andar pelado. E aí a minha mãe, não, ela já chegava do hospital, tirava o sutiã, porque ela assim, trabalhando a noite inteira no plantão, tirava o sutiã. A gente via minha mãe sempre com o peito de fora, mas de calcinha. Então aquilo era assim, mas como? Então
eu já fiquei um pouco mais reservada e depois também repeti o padrão, eu tenho mais liberdade com relação ao corpo com o Gui. Mas na questão do trans, eu comecei a namorar, gostava muito do rapaz e tudo. Ela já trabalhava na ginecologia do hospital. Ah, então ela já te levou logo. Já, mas não imaginando, eu acredito que isso, porque tive problema com espinha do Rocutan, acabou tomando, enfim. Mas, menina, transei a primeira vez sem camisinha, então vai muito bem, algumas coisas vão muito certo. Nesse quesito não foi, né, tão assertivo, porque ela não conversou sobre a camisinha. Por isso que eu tava brincando, porque às vezes, assim, a gente, teoricamente, a gente sabe ali, né, das mas coisas, a emoção mas a chega. emoção, mas, agora, né, por isso que a impulsividade. O que foi o grande ponto? Fala mais alto, né? Ela Às sempre vezes. falou, conta sempre. Lá em casa tinha uma premissa muito importante. Se você falar a verdade, não apanha. Não vai ter problema. Uhum. Então, quando eu fumei maconha uma vez, com 15 anos, fumei, gente, olha só. Eu contei pra minha mãe. Você acha que ela brigou? Porque era assim, eu vou contar, você não vai poder. E realmente, olha, isso, é isso. Contei, acabou. Uhum. Não Então, teve assim, uma você perpetuação. também tinha uma relação de confiança. Dela demais, até. E tanto Confiança. que a primeira pessoa que eu contei, porque eu não contei pra ela, não planejei que ia transar e tal. Quando eu fui contar, mãe. Não planejei, ótimo. Então, ela foi dar plantão, isso aconteceu na sala de casa e tudo. E eu fui contar, ela tinha chegado do plantão, a primeira pessoa, tudo na minha vida, a primeira pessoa que eu contei, ela sempre incentivou a contar pra ela. Então, para você ver a relação ali, apesar de não ser de amigo, né? Uhum. É uma relação de confiança Confiança, e respeito. total. É por aí. E a resposta foi de camisinha, Carolina? Carolina, você tá brincando? Ela nem acreditou, porque na minha cabeça eu queria casar virgem, tinha toda uma história. E aí ela, tá mentindo, Carolina. Eu falei, mãe, é verdade. Ela, tá com conversa. Mãe, é verdade, eu transei mesmo, foi lá na sala. Aí ela, opa! E foi sempre você muito foi dando legal veracidade isso, ao depoimento, aquilo, né? porque senão Carolina ela não foi ia, na sala, foi nesse quase sofá. teve que falar. E aconteceu, ela tá, chega. E foi muito também natural. A gravidez, que não foi dentro de um casamento e tudo. Primeira pessoa, porque eu nunca recebi uma resistência em contar a verdade. E ela reforçava, sua única amiga é sua mãe. Sua mãe é sua melhor amiga. Então, isso Mas vai o seu sendo filho repetido. Não pode ser, né? Não, mas olha só. Não, a amizade, mas tendo um papel. Né, Ela quis dizer em questão de confiança. Sim, até sim, porque de o Gui confiança. foi a mesma coisa. Aos 17 anos, ele né, mãe, a fulana pode, né, dormir aqui em casa? A namorada? E aí eu ficava na dúvida, né, porque aí já tinha mais uma questão da religião, e eu sozinha, com quem eu vou perguntar, como é que eu vou tomar essa decisão? Falei, cara, é muito melhor a menina poder dormir aqui. Eu sei onde eles Transa estão. dentro de casa, eu sei Não tem onde polícia para estão, pegar na rua. na né? escola. E eu Isso imaginava é a tão situação interessante, assim, cara. É de umas muito três, interessante. de umas 3 pessoas participando daquilo. Então veio, eu falei, gente, é melhor em casa. Ou eu vou ter que pagar também um hotel, tudo isso, levar e buscar. Vai sobrar para você Posso de qualquer dormir? jeito. Pode. Nós vamos conversar com a mãe dela. Uhum. Sim. Aí conversei. Então teve o modus operandi lá de casa. Eu também conversei Sim. com a mãe da minha nora. Mas A gente antes conversou. conversei Porque com é ela. justamente da Sim. mesma forma que você está trabalhando ali o consentimento, né? Você também tem que você trabalha o outro lado do respeito. Se o outro também tá tudo bem, Uhum. E conversei com a nora na época, né? Como você trouxe com a namorada dele. Vem cá, né? tem certeza. O seu corpo é assim, a responsabilidade é essa. Se algo acontecer, porque quando a gente é mãe de menino, né, tem aquelas frases horrorosas, machistas, né, Uhum. que eu seguro o meu boi ou alguma coisa Bode, assim, não é? e você que se... Isso não existe. E é você trazer essa responsabilidade para os dois. Eu dei uma entrevista, inclusive, eu sempre deixo ela ali no Instagram, que no Dia das Mulheres, aí vem sempre, né, os homens, o abuso, saber dizer não. Eu falei, o primeiro abuso acontece do filho para a mãe em casa. Nós não podemos permitir que esse filho ou ele grite, ou ele não seja cavalheiro em carregar uma sacola, ou em não ajudar, porque a louça é da... Não, a louça é de todo mundo que está dentro de É de casa, quem tem come. que participar. Eu falo que a família é uma responsabilidade equipe, né? E como equipe todos trabalham para que isso dê, né, um bom resultado.
Mas, assim, eu gostei dessa posição que ela trouxe, né? Em relação à sexualidade. Muitas vezes, realmente não impor que uma pessoa que não queira falar sobre isso tenha que falar sobre isso. Porque, às vezes, a gente bota assim como se fosse respeitar uma o limite do filho, né? Agora, tem alguns filhos... E o limite da mãe. Da mãe, Agora, assim, já aconteceu também dos filhos reclamarem da sexualidade dos pais. Aí, hein? E aí, como que faz, Ju? Aí eu sou obrigada a chamar os pais e falar, olha... Assim, olha, eu recebi uma missão muito difícil, né? Uma missão, assim, quase impossível, mas eu preciso conversar com você a respeito da sua privacidade dentro de casa, porque está incomodando seu filho. Gente, e filho não seus quer filhos saber escutam. É muito chato isso. Seus filhos escutam as transas entre vocês, né? Eles estão incomodadíssimos, né? Tá incomodado, não consegue dormir, fica com aquela cena na cabeça, né? É mais difícil falar com os pais que com os filhos? Se bem que eu não tenho muito problema com isso, não, sabe? Dos dois, né? Eu não tenho muito problema, Mas não. É muito importante. Porque você não sabe a visão dessa do criança pai, né? ser obrigada ali a ouvir, porque eles nos têm, como nós tínhamos os nossos pais, como algo assim, pai e mãe não transam, eles não têm orgasmo. Você imagina a sua mãe ali, por mais que eu já tive paciente que tem que falar, calma, sua mãe também tem prazer, e que bom que você foi feito neste casamento com tanto amor. Que bom que eles se curtem até hoje. Só que esse a é um lado, e chega a ser agressivo isso, não, né? E fora que você expor uma criança ou adolescente a cenas com conteúdo sexual é crime, tá previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Fora isso, né? Isso a gente porque eles sempre acham que o filho tá dormindo, né? Mas não tá dormindo, tá ouvindo, acorda no meio do negócio. As drogas, você usa a mesma premissa de comunicação, de explicar como fazer. Eu tive uma abordagem, não sei se foi muito positiva, e foi uma amiga uma vez conversando que disse que quando tivesse filho ia fazer isso. Achei aquilo tão legal, fiz. Daqui a pouco eu conto para vocês. Mas me fala a correta primeiro. Não, senhora, o que você fez? Eu quero saber. Primeiro, como eu tenho esse padrão da verdade e da clareza, e a gente conversa muito disso, né? Às vezes a Tiara vem, Tiara, não é possível, eu só falei isso. Ela, Carolina, é o como falar. Eu falei, mas eu só falei, será que as pessoas têm dificuldade em ipsilipsis? Isso é isso. Então, eu ouvi essa pessoa falar que quando eu tiver um filho, eu vou trazer todas as drogas. Você que pensa. Né? Você... Não fiz. Tá. Não fiz. Não que eu não achasse que aquilo deveria ser feito. Porque, olha... Porque, gente, a minha mãe falava assim, você fumou cocaína, né? Cocaína não fuma, cheira. Então, você quer dar uma de esperto e de certo pro seu filho, você tá ali voando né? Igual então, essa história aí é melhor as pessoas que entendem melhor. E poder, primeiro vai entender, mostrar. Até porque a gente tem que entender como é que se comporta uma pessoa que é usuário de uma droga. É que tem drogas estimulantes e drogas depressoras. Então, você você vai ficar querendo adivinhar. Gente, vai ver isso, vai estudar, é o mundo que a gente vive. Porque é tão desafiador tudo isso. Então, eu realmente, né, compreendo, pelo menos a diferença entre a cocaína e a maconha, eu sabia. Eu, como uma mãe muito controladora, e fui mesmo, né, e só não continuo agora porque não tem mais como, mas qualquer oportunidade que eu tenho, eu olho a mochila. Ele vem do exército. Ele tá dormindo, eu pego a mochila. Gente, porque eu vou mentir que eu faço isso. Eu faço. E eu vou fazer enquanto eu puder. Enquanto eu quiser. Aqui, e enquanto ele tiver. Por quê? Uma vez eu encontrei... eu não dá pra falar, porque o Guilherme já encontrei algumas paradas que são muito interessantes, que depois você vai pelo menos ouvir a história ali... E se permita ouvir isso que faz sentido. Não já tentar fazer uma indução do que aconteceu. Eu já recebi mães aqui também que já me ligaram chorando. Conversa com meu filho, atende meu filho. O que foi? Eu tenho certeza que ele tá drogado, viciado e tudo. E o menino tinha tomado o Rivotril da mãe. Você tá entendendo? Então, assim, calma. Vai dar certo, vai dar tempo. Não é porque seu filho fumou maconha uma vez que ele virou um drogado. Não é porque você ouviu ou leu algo. É igual quem procura demais, sem dar nem oportunidade de explicação, vai criar algo e os nossos pensamentos, né, intrusivos e catastróficos vão gerando histórias que talvez não é nada daquilo. Você já está sofrendo. Então, eu vou pela prática não mesmo, sofrer né? antes, mas assim, claro, sempre tá ali. Entendendo. E sempre partir do outro, né? Tentar ouvir, E foi entender. o que você falou. Você conhece seu filho. Aos 11, eu acho que, em média, beberam
lá na escola, onde Guilherme, acho que era 11 que o Guilherme estava estudando, e aí me ligaram, né? Olha, aconteceu isso. Eu tinha certeza absoluta, que não era meu filho. Fui para a reunião com tamanha tranquilidade, o Guilherme. Foi eu que levei a bebida, mãe, para o pessoal. Não era ele. Ele que era o articulador do rolê. E aí eu fui falar, gente, mas como assim? Que projeção? Por que você imagina que isso? Isso foi tão bom porque já na adolescência, as mães todas me ligaram, teve uma situação, colégio adventista e tudo. Nunca ninguém tinha se falado. Vamos fazer uma reunião, porque encontraram os nossos filhos na distribuidora de bebidas e tal. Aí eu já estava mais tranquila, né? Com 11 eles já tinham bebido. Eu falei, o Guilherme criou o quê dessa vez? Joia, vamos para a reunião. Fui para a reunião, uma estava chorando, porque eu me senti muito mal, porque meu filho está tomando Red Bull. Aí eu já estava assim, sacanagem, né? Mas eu não podia fazer aquilo com a mãe. Aí a outra estava... E isso é que eu falei, gente, vamos lá, vamos parar. E o Guilherme doido, porque ele adorava ir para falar assim, foi eu que fiz. Eu falei, já sei, pode quietar. Já imagino qualquer situação, chega. Agora, mães, é a primeira vez que nós nos encontramos. Por que nós não nos encontramos para jogar vôlei? Por que nós não nos encontramos para nos conhecer, para ver o que os nossos filhos gostam de fazer, para fazer juntos? Claro que aí, gente, eu já estava, né, no desenvolvimento pessoal e porque assim, é muito fácil você pirar, né, o louco e falar assim, ai, ele está fumando, ai, ele bebeu. Onde você estava? O que vocês estão fazendo juntos no final de semana? Ah, Carol, muitas mães chegam para mim e falam assim, mas você está querendo me dizer que a culpa... Nem estou falando de culpa, vamos falar de responsabilidade? Porque... Sim, eu experimentei bebida. Sim, eu experimentei. Eu comecei a fumar com 15 anos e num abuso que eu coloquei a carteira de cigarro em cima da mesa de casa. E meus pais fumavam, eu me achava legítima de chegar e falar. E eles, que absurdo! Eu falei, vocês dois fumam? Se calaram, foram conversar no quarto e voltaram. Isso eu estava no Jornal Nacional. Olha como eu era abusada. E depois eu quero reclamar do Guilherme. Então, assim... O que eles iam fazer naquele momento? Mas eles tinham a autoridade de falar, nós fumamos, nós somos adultos. E isso não vai... O que eles decidiram? Que foi ok também, foi o melhor que puderam fazer. Quem tem seus vícios que sustente? Eu fui autorizada aos 15 a fumar. Fumei por mais de 15 anos. Eu vim parar de fumar nessa época quando eu soube que estava grávida. Automaticamente, nesse dia, eu parei de fumar. Mas o que eu estou querendo? Esse fato desse lar também ter permitido essas situações me fizeram também ter esse comportamento de que, cara, o mundo não acabou porque o meu filho fumou, o mundo não vai acabar porque ele não é só isso. A vida não é, entendeu? Isso faz parte da vida. E ou eu olho esse ser humano como também querendo descobrir coisas, como também, poxa, quando eu fumava, nossa, que era... Hoje é ridículo, né, gente? Que bom que isso chegou nesse momento. Mas, assim, era de um poder eu fumar. Mas hoje era chique, né? Era modificou, chique. Porque hoje é o VAP, né? VAP, então, assim, amiga. Não, tô falando assim, porque hoje... O vapor. Vapor, tá vendo? Tá vendo? Não sou dos filhos. É o pod. Se fosse um polvinho, né, amiga? Ai, eu sei todas essas. Por quê? Porque eu tô convivendo. Eu só sei escrito, Carol. Né? Ela não fuma, gente. Mas eu estou convivendo com isso, com essa adolescência, onde aos 17, meu filho, né, se batizou na igreja, mas pouco tempo depois já começou a ver Nietzsche e não quero mais saber e reclamar horrores do pastor. E eu queria impor, vai sim, vai pro culto. E quanto mais eu falava mais do culto, mais que ele falava de espírito. E eu fiquei... Até que eu... Chega. Começou de novo. Essa batalha não vale a pena. Mas não é o que ela trouxe. É o que você trouxe. Você escolher as batalhas, né? Que você vai lutar. Igual eu falo assim pros pais, olha... Você tá preocupado com o seu filho porque ele quer pintar o cabelo de azul, porque ele quer pôr piercing, porque ele quer colocar um largador na orelha. Deixa ele colocar o que ele quiser, isso aí é uma fase, vai passar. Você tem que estar preocupada se você está formando um bom ser humano, uma pessoa com valores, uma pessoa bondosa, honesta, responsável, que se esforça na escola. Isso é importante. E é tão legal. A cor do cabelo vai passar essa vontade dele. Sim, o Gui pintou o cabelo de amarelo, de branco, ridículo. E eu ouvi comentários, porque sempre vão haver, quando vem do pai, que coisa ridícula. Por que você... Igual a questão do sexual. Quantas coisas eu ouvi na época que eu estava casada? Perdão. Até a pessoa que nem é o pai do seu filho, né, se colocou no direito de falar assim, que absurdo, você errou, não deveria ter permitido isso.
eu não vou entrar nesse mérito, porque naquele momento era eu que ia decidir se eu deixava o meu filho, porque se ele não transasse ali, ia ser em outro lugar. E ele ia correr riscos. Ia correr riscos de estar com outros adolescentes envolvidos, e eu acreditei mas, assim, naquele eu momento. acho que tudo depende, assim, porque, por exemplo, depende muito... A minha irmã, por exemplo, ela teve isso, assim, do marido, que hoje até é marido dela, né, que eles estão juntos há 50 anos, né, desde que eu tinha 12 anos de idade, eles namoram. Ele dormia muito lá em casa, né? E ficava muito tempo lá em casa, dormia muito lá em casa, tanto que ele chama minha mãe de tia, tipo assim, até hoje, né? Mesmo passado 30 anos. E eu já não sentia, eu não gostava disso. Olha que interessante. Eu acho que eu sempre tive uma cabeça meio velha, sabe? Porque... Não, um tipo de liberdade diferente. Não, mas eu não gostava do fato dele dormir lá em casa. Ah, ok, do namorado. Não, e a minha mãe deixava, e eu nunca fiz. Porque, assim, eu não gostava daquilo. Ele nunca fez nada, coitado. Ele só ia dormir lá com a minha irmã, acordava no outro dia. Mas eu não gostava. Eu achava assim, poxa, é um Tira a homem privacidade dentro da minha casa. Só éramos mulheres. Sim. E uma vez eu falei para minha mãe, eu falei, olha, eu não gosto dele dormindo aqui em casa. Do que namorado coisa mais... dela. E a gente tinha uma diferença de 1 ano e meio, então assim, a gente tinha uma diferença pequena, e eu já namorava, e mesmo eu já transando, eu nunca levei ela para casa. Agora, esse ponto é tão importante. Porque eu não achava, eu não gostava daquela situação. E você aí percebe... Mas eu não fui respeitada nisso, não. Porque a casa não era minha, e eu entendia isso. A minha mãe tinha permitido que isso acontecesse, mas nas minhas regras... minhas comigo mesma, aquilo não era certo. E eu nunca fiz. E é muito importante a gente... E eu era adolescente, né? Assim. A gente trazer esse ponto, até porque nós estamos falando publicamente sobre isso. A minha experiência aconteceu para mim numa época que eu tinha idade X, as coisas podem mudar. Existe para você a regra que acontece na sua casa, se você instrui através da religião, da igreja, se você prega por essa questão da... Você trouxe o termo específico aí do não transar? Castidade. Da castidade. Tá tudo certo. Por isso que é tão importante você ter a certeza de quem você é, você e o seu marido junto, a sua composição familiar, quem tomam essas decisões. Isso foi o que de melhor eu pude fazer naquele momento, e até validando essa questão da afetividade, né? Ontem eu fui visitar alguém lá no Exército, que está servindo no Exército, e estava numa determinada punição, e eu já estava morrendo de saudade. Falei, fui lá. Não atende telefone, não é isso. Por isso que eu falo para vocês, eu vou estar atrás para resolver e saber o que está acontecendo. Não deixo mesmo. Quero saber o que está acontecendo. E fui conseguir falar com ele, filho, você está bem? Está tudo bem? Aí ele viu um cachorro lá do Exército, falou assim, Nugget, o mesmo Guilherme, que se aproxima dos cachorros, e aquilo me deixou tão em paz, dele, mãe, esse aqui é o cachorro, e quando eu tô triste, eu choro, abraço a Nugget. Falei, meu filho tá bem, tá tudo bem. E aí eu falei, eu te amo, a mãe tá com saudade, poxa, né, vê se melhora essa questão do comportamento, para que nós possamos nos ver mais. Ele, eu também te amo, mãe. Aí eu levei sucrilhos, levei o Presto Barba, alternei com bolo, com torta, e ele tão feliz, me abraçou, né, te amo, e ali eu vi, poxa, tá ok, tá tudo bem, tem o carinho, tem o amor, aquele eu te amo é aquele eu te amo mesmo, que assim, poxa, a gente briga, você enche o saco, agora eu quero viver minha vida, mas mãe, eu te amo, eu também te amo muito, filho. E dá certo, e há tempo, vão haver esses conflitos, mas eu acho que a nossa disposição, a nossa disponibilidade em de verdade acreditar que nós conhecemos os nossos filhos, que nós mudamos, que eles também. E que né? cada dinâmica em cada casa, e às vezes na mesma casa, filhos pensarão diferentes. Sim. É por isso que eu trouxe essas duas experiências. E culturas e épocas. Então, o que era normal há 30 anos, há 40 anos, há 100 anos atrás... Hoje em dia não seria considerado normal. Antigamente as mulheres casavam com 12, 13 anos de idade. Hoje em dia isso é um crime absurdo. Sim. E em determinadas culturas também, por exemplo, em tribos indígenas, que os rituais de iniciação sexual, que os rituais assim, de entrada na vida adulta são totalmente diferentes da sociedade mais até mutilações, ocidental. Né? Em algumas tribos africanas que ainda fazem mutilação genital. A gente acha absurdo, mas para eles lá é uma coisa normal. Então, varia muito com a época, com a cultura, com o tipo de sociedade, com o tipo de família, de religião, de tudo.
Mas se está tendo algum sofrimento na sua família, por favor, procure ajuda. Sim, e esse assunto é infinito, inclusive você vai ter que voltar pelo menos. Votem aí, já deixem aí a opinião de vocês aqui no YouTube, para saber, para ela perceber que assim, ela vai ter que vir, porque é muito gostoso. Eu vou finalizando por aqui, porque a gente já está há tanto tempo, né, conversando, e eu quase começando aí a um acesso de tosse contínuo. E obrigada. Quão esclarecedor, né? Quão bom é. Eu imagino quantas famílias você tem aí, né, auxiliado com o seu trabalho, tem ouvido isso. Ju, obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Estou me sentindo assim muito honrada. Contem comigo. Se vocês quiserem marcar outro dia para falar de outros temas também, a gente pode falar. Eu achei assim, eu gosto sempre de resumir, né? Resumir, assim, trazer a consciência, o que pelo menos, eu acho que sempre a gente tem trocas que são significativas, que podem trazer alguma consciência, não só para a gente, aqui mesmo, né? Como para quem está em casa. Então, assim, eu acho que hoje ficou muito evidente como é importante o respeito, a afetividade, a observação de comportamentos, não só a observação de comportamentos dos filhos, mas o seu próprio comportamento, e como que isso reverbera, como que isso é um reflexo no lar, como que isso pode ser um reflexo na adolescência, e como também é importante a gente saber que cada pessoa ela é única. Cada filho também será único e a forma de falar com esse filho vai ser único também. E você trouxe uma coisa que eu achei assim fundamental. Às vezes você não tem você acredita que tem uma obrigação de falar sobre algo que você não tem domínio, de que você tem uma limitação pessoal e que você não precisa sentir isso dentro de você, que você pode procurar apoio, pode procurar ajuda, pode procurar profissionais responsáveis que possam trazer essa energia e você também procurar. Se você consegue, né, procurar esse conhecimento, de você também procurar. Eu deixei aqui o livro para o pessoal, porque o Sexo no Cativeiro eu acho importantíssimo, especialmente para a gente. Deixa na legenda, né? Porque assim, é um livro que traz uma consciência, às vezes, para famílias, para as mulheres, a questão do nosso tabu em relação à sexualidade. E como isso pode ser fundamental para a gente criar filhos também emocionalmente mais saudáveis, mais preparados com consentimento, com respeito. Isso. Muito obrigada. Enriquecedor. De nada. Ju, deixa um recado, que aí eu vou fechar a nossa entrevista de hoje, mas quero que você fale aí diretamente para essas mães, para esses adolescentes. Deixe um recado, acho que de tanta coisa maravilhosa que você já falou, essa cena que me marcou muito de você falar. Eu esperei tanto por ser inclusa naquele momento. E isso é um atestado de amor e de que as coisas deem certo, assim, parabéns, que foi emocionante. Me emocionei imaginando você nesse momento. Dá esse recado para essa mãe, para esse adolescente, né? E promete aí que vai voltar. Então, se você está aí achando que não tem mais o que fazer, que ele já é um caso perdido, que você já esgotou todos os seus recursos, que não há nada que possa ser feito para essa relação dentro de casa melhorar, você está achando que o seu filho já está... como é que se diz? Perdido para o mundo. Não se esqueça de que o principal mundo do seu filho é dentro da sua casa, é dentro do seu abraço, é dentro do seu colo. Não interessa a idade do seu filho, o seu colo sempre vai ser importante. Você tenta resgatar isso, sabe? Vai atrás de conhecimento. Hoje em dia a gente tem tudo disponível de graça na internet. Tem vários canais muito bons no YouTube. Temos livros maravilhosos que ajudam a melhorar essa relação. Eu sei que você tem feito o melhor que você pode, com as condições que você tem, com tudo aquilo que você aprendeu, com as suas limitações de hoje, mas sempre dá para melhorar um pouquinho. Eu queria deixar uma dica de um livro que é muito importante para melhorar a relação entre pais e filhos. O livro se chama Eu Ouviria Mais Meus Pais Se Eles Calassem a Boca. É um livro excelente, é escrito por um psicólogo comportamental e ele ensina os pais a lidarem com o não, com o limite, com as birras, com os conflitos, né, com os pedidos absurdos que os adolescentes fazem, com a falta de compreensão deles de que o mundo é um lugar perigoso, sim. Porque quando a gente é adolescente, lembrem-se das suas adolescências aí, vocês se achavam invencíveis, vocês se achavam acima de qualquer perigo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou indo, eu conheço os meus amigos, mãe, não precisa preocupar. A gente tem que lembrar da nossa sensação de invencibilidade de quando a gente era adolescente. Igual a Tiara falou, que ela foi uma adolescente que não deu trabalho. Mas o adolescente que não dá trabalho,
ele pode também não ser uma pessoa que coloca a sua vontade, que se impõe, que defende a sua ideia, que ele defende ele mesmo. Então, um adolescente bonzinho demais, quietinho demais, também não é muito legal, não. Então, vocês observem mais, prestem mais atenção. Se ele não se manifesta, se ele não sabe se defender na hora de uma cobrança, na hora de uma injustiça, porque o normal da adolescência é o conflito. Se você está passando por uma fase de adolescência normal do seu filho, está tendo conflito, está tudo certo, dá para melhorar. E às vezes esses filhos mais trabalhosos, né, quando ficam adultos, vão ser os mais amorosos. Amém, Jesus. Os que mais se preocupam com você, os que mais estão ali presentes. Então, assim, não desistam, porque sempre tem como melhorar um pouco. Se vocês quiserem conhecer meu Instagram, eu estou sempre produzindo conteúdo para ajudar nessa relação. Falo muito de saúde mental do adolescente, com base em evidências científicas. É o Ju Paim Psi, meu Instagram. Então, agradeço o convite. Aqui. E me disponho a voltar. Mas eu fui uma adolescente tranquila na minha cabeça. Na minha percepção. Na minha percepção. É porque tem uns que são tranquilos, mas na verdade são passivos, né? Passivos, sim. Não, ser passivo também não é bom. Eu acho que eu não sou muito passiva, não. Eu tenho certeza, Tiara. Agora ela está convencida. Mães, amigas... Gente, que bom. Eu espero que vocês estejam com a mesma sensação que eu estou aqui, porque teve coisas que ela foi falando, eu já estava aqui chorando. Mas aí eu me apeguei a uma muito boa, a afetividade, o eu te amo. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Tenha coragem. É o que justifica tudo isso no final. Tenha coragem. É difícil. Sim, nós temos comportamentos que nós não gostaríamos de ter, né? E é possível melhorar. E não é possível não surtar. Total, né? Eu já tive, assim, pelo menos uns 3 surtos. E dói tanto quando eles falam assim, tá surtando? É o quê? Como assim? E nós, mulheres, estamos exaustas. Cada uma tem essa questão hormonal. E aqui é justamente esse o nosso programa, né? É Zero Censura. Você tem um local de acolhimento onde nós abrimos as nossas vulnerabilidades e nos mostramos assim, que mesmo pessoas que têm se aprofundado na psicologia, na neurociência, na PNL, nós somos mães, nós vivemos a vida e a vida ela é para ser vivida. Não tem como você olhar pelo retrovisor e corrigir o que aconteceu, mas tem como a partir de agora você fazer uma história diferente. Não para se vingar de ninguém, para falar que vai fazer melhor que ninguém, porque nesse caminho também vai dar errado. Obrigada, foi um alívio mesmo. E melhor alívio quando ela falou, tá tendo conflito, tá tudo bem. Nossa, gente, já tive tanto conflito. E os nossos conflitos, né? Muito obrigada de coração. Obrigada, minha amiga, Ju. Obrigada mais uma vez. Você está tão amor. Bela, tão bonita. Obrigada. Falar em beleza e estar bonita, né? Exatamente, espaço chique, viu, Gente, Ju? que cuida da... Eu cheguei, a Ju falou, nossa, como você tá bonita. E esse penteado. Quero agradecer, né, as nossas parceiras. A Ju foi maquiada na semana passada, né, no sábado, pela Paula Mendes, no Salão Espaço Chique, aqui em Brasília, no Lago Sul. Mesmo que você esteja em outra cidade ou em outro país, vier a Brasília nos visitar, vão até lá. É maravilhoso. E a Caroline também, que é uma linda, né, que já conhecia a Tiara. Hoje já falou, ela falou que eu tinha 20 e poucos anos, ela achou que eu era entrevistada. Adolescente entrevistada. Gente, temos uma adolescente de amostra aqui. Olha aqui. E falando nisso, falei que não ia contar, mas quero contar rapidamente. Eu acho que até para poder validar a credibilidade de uma profissional, eu estou com o Guilherme hoje tem 19 anos. Nós nos encontramos agora. A Ju foi uma profissional indicada e que eu procurei quando o Guilherme tinha 7 anos de idade, né, entre 7 e 8, depois eu vejo bem essa questão, mas olha há quanto tempo atrás e me falaram, você precisa de uma psicopedagoga. Não, na verdade eu fiz uma avaliação neuropsicológica. Neuropsicológica. É Já por tinha isso que ela passado falou, pela que ela não queria mais cuidar de criança por conta das mães, que é meio... Que aí, deve ter sido você, foi o trauma dela, fui eu, gente. Não, inclusive ela escreveu um monte mesmo. Quando eu ia mostrar o lado, eu falei, o que ela trouxe sobre mim? E validando isso, que gostoso, né? Nessa época agora, nós nos encontramos por outra pessoa em comum. Por isso que eu falo, cuidado muito. A vida dá voltas. E encontrá-la, e ela não me viu. Né? Ela esteve aqui na nossa empresa, a outra empresa que nós temos aqui, e ela falou, Carolina Negreiros? Ela é mãe do Guilherme Negreiros? Você vê uma profissional que se lembra, né, do sobrenome. A minha memória é uma maldição.
É uma bênção, amiga, é uma bênção. Tem dia que é uma maldição, eu lembro de tudo. Eu também tenho uma memória muito forte. Eu sei até o nome será dos que é mal cachorros de dos meus terapeuta? pacientes. Olha Isso, é porque a gente está muito presente, né? A gente tá muito fica presente. muito focada, né? E o que eu quero falar para vocês? Olha que gostoso, né? Então, lá atrás, nós nos encontramos, já era uma profissional, né, com bastante credibilidade, foi uma indicação, uma dificuldade para conseguir, né, marcar, e esse laudo nos auxiliou bastante, né, no decorrer da vida acadêmica do Gui, trouxe muita luz para isso, e a profissional continua hoje, né, na mesma... Com quase 50. Olha só, com quase 50 aí, trabalhando, auxiliando, e é realmente um propósito, é uma escolha poder auxiliar famílias, né? Graças a Deus. Que bom te encontrar de novo e que bom que você continua auxiliando famílias. Você foi muito importante na nossa vida. Aí vai ter que voltar a ser de novo, porque eu tô com vários problemas que eu quero resolver. Tô sem vaga. Que eu preciso terceirizá-los. Mães, obrigada. Boa noite mais uma vez, mais um programa. Mais um programa. Mãe Zero Censura, maravilhoso, sensacional. E eu continuo querendo estar a seu lado, Tiara. Ai, amém, né, Carolina? Acho que é um benefício para você. Obrigada, Tchau, gente. Tchau, tchau.